Aquele abraço, estamos começando mais uma edição do TVI News aqui pela TVI 4.2 da operadora Bahia. Obrigado pela grande audiência, há 20 anos com a gente, cidade pioneira da assinatura em todo o norte e nordeste do Brasil. Em janeiro a gente completa aí os 20 anos, hein? Olha, nós estamos também nas redes sociais, né? Se você mora em outra cidade, outro local onde não tem operadora, você pode nos assistir pelo YouTube, no canal TVI Oficial, tá certo? Lá você pode interagir com a gente também, pode interagir também pelo nosso chat, né, do YouTube. Você pode mandar perguntas, sugestões, comentários, tá certo? E se você assiste pela TV a cabo, você pode participar também através do nosso WhatsApp. Entra em contato com a gente pelo WhatsApp, mandando mensagem de texto ou de vídeo, né? Se for de vídeo, o celular sempre na posição horizontal, tá certo? Então, fico contando aí com a sua interatividade aqui com a gente. Mande aí sua sugestão de pauta, perguntas. Pode ser repórter até por um instante aí na sua rua, no seu bairro. Manda um vídeo para cá mostrando como é que está a sua rua, sua cidade, tá? A gente vai divulgar. Olha, hoje é quinta-feira, o programa tem um quadro, né, Gente de Vitória, daqui a pouquinho com a jornalista Vitória Santana. E hoje a gente vai bater um papo aqui também no programa sobre o Itapedro. A gente vai conversar com o presidente da FIC, Aldo Rebouças, ao vivo aqui no programa, né? E ele vai falar aí sobre o Itapedro e vai falar também sobre outras demandas aí, né, da FIC. A gente tem aqui uma série de perguntas também para passar para ele. E ele vai responder aqui no programa daqui a pouquinho, ao vivo. A gente vai falar também, né, sobre algumas obras que estão acontecendo aí na cidade, inclusive a reforma do estádio Luiziana Filho, né, qual a expectativa aí de entrega e tudo mais. A gente vai falar sobre esse tema aqui hoje também no nosso programa, que vai abordar também o que está acontecendo em Brasília, tá certo? Daqui a pouquinho, tudo isso e muito mais aqui no nosso programa. E hoje, gente, vai começar o inverno oficialmente, às 17 horas e 51 minutos, né? Então, vai mudar o panorama aí. Aliás, já começou a mudar. Aqui já vem chovendo, né? Regularmente, aí, dia sim, dia não. Mas agora, com a entrada do inverno, né? A tendência é chover um pouco mais. A gente vai falar sobre isso ainda também no programa de hoje. Então, eu começo já falando aqui para você, né? Sobre a temperatura nesse momento aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, aqui bem pertinho de Ilhéus, na Mata Atlântica. Nós estamos aqui agora com 26 graus no Alto das Comunicações, aqui no bairro de Fátima. E hoje a mínima foi de 20, a máxima chegará a 28 graus. Já choveu um pouco agora pela manhã e pode chover no decorrer do período, viu? Então tá aí para você. Já Ilhéus também, né? Hoje pela manhã deu uma chuvazinha fraca, né? Em algumas regiões da cidade. 26 graus nesse momento na Avenida Soares Lopes. 22 foi a mínima e 28 será a máxima, tá bom? Vamos começar o programa, né? O nosso convidado já está aqui com a gente, Aldo Rebouças, presidente da FIC, Fundação Itabunense de Cidadania e Cultura. Bom dia, Aldo, obrigado por você estar aqui com a gente mais uma vez. Bom dia, Barrosinha, é um prazer ser entrevistado mais uma vez contigo aqui, nessa TV que a gente tem tanto respeito e admiração. Muito obrigado. Obrigado a você. Ô Aldo, eu começo com o Itapedro, né? E tirando uma dúvida aí que a gente comentava aqui a semana passada sobre a contratação do Gustavo Lima, né? Sim. Algumas pessoas falam que é uma empresa que vai pagar, outras eu já ouvi numa rádio que seria um pool de empresa. Aliás, eu acho que eu ouvi até do próprio prefeito, né, falando sobre isso. Como é que é realmente essa contratação do Gustavo Lima? Barrosinha, é importante destacar que o Gustavo Lima hoje está no topo, né, dos artistas do Brasil. E antes de mais nada, qualquer município gostaria de tê-lo em sua grade, porque ele atrai não apenas uma legião de fãs, como também proporciona aquela cidade que tem o Gustavo Lima na grade um destaque a nível nacional. Certo. Imagine que essa agenda que ele está fazendo nesse mês de junho, apenas 2 cidades da Bahia ele vai passar. Então é um artista que roda por todas as cidades, por todos os estados do país e pela primeira vez vai estar aqui em Itabuna. Então a gente fica muito feliz com isso. E mais feliz ainda, Barbosinha, a gente fica porque nós conseguimos com muita capacidade realizar um processo licitatório em que a gente conseguisse captar, como você falou, um pool de patrocinadores, de empresas que irão custear
os pagamentos do cachê de Gustavo Lima. Então, a verdade, ela tem que ser dita. O nosso prefeito nos cobrou a realização desse procedimento para que a gente não tivesse nenhum tipo de custo na contratação do Gustavo Lima. Então, hoje, pela primeira vez, o Gustavo Lima está vindo para poder se apresentar em Itabuna, na história de Itabuna, e sem gerar nenhum tipo de custo para o município. Né, com a sua contratação do seu cachê. Então, como se deu isso? Eu acho que as pessoas ficam se perguntando como que Itabuna conseguiu realizar. Na primeira edição do Itapedro, a gente sabia que a gente tinha um grande desafio, que era justamente resgatar a festividade em um município que ao longo de anos e anos, gestões e gestões, acabou se perdendo. Existia um fator que você sabe muito bem, que era a questão da violência. Isso amedrontava as pessoas de irem para as festas públicas aqui na nossa cidade. Itabuna, em outras épocas, já realizou grandes carnavais. Mas isso, ao longo do tempo, as gestões que passaram não tiveram a capacidade e a competência de dar continuidade àquilo que deu certo lá no passado. E no plano de governo do prefeito Augusto Castro, a gente já sabia quais eram as ações e que naquele momento da campanha ele prometeu. E ele disse que fortaleceria as festividades juninas. Nesse momento a gente passou a realizar um planejamento e buscando compreender se seria o ideal fazer o São João ou ir mais uma semaninha ali para frente para o período do São Pedro. E a gente observou que existia uma lacuna muito grande, porque aqui na região praticamente todas as cidades fazem o São João. Mas o São Pedro tinha apenas Eunápolis, como o grande São Pedro, o famoso até parou Pedrão. De fazer, né? Até parou de fazer. E aí a gente começou esse trabalho, esse planejamento, começamos a querer vender Itabuna, as coisas boas que aconteciam. E aí a gente começou a bater na porta das cervejarias de grandes marcas e a resposta era não. Não, a gente não tem interesse, porque muitas vezes os acordos celebrados no passado com a exclusividade de cervejaria, eles não foram cumpridos pelos prefeitos que ali estavam na cadeira. E isso deixava a gente desanimado. Porque imagina, você está buscando trazer uma marca de cervejaria, como ocorre em grandes cidades que já tem a tradição das festividades juninas, a exemplo Santo Antônio de Jesus, Amargosa, Petrolina. Todas essas cidades elas conseguem, mas por quê? Porque existe uma gestão por detrás que já entendeu que não é política de pão e circo. Existe um compromisso em realizar o evento, porque além do aspecto cultural, dos benefícios de lazer, ele traz também um resultado econômico. Então, quando a gente estava buscando nessa construção, a gente não conseguiu ter êxito no primeiro ano. Veio a segunda edição do Itapedro. Na segunda edição do Itapedro, a gente conseguiu arrecadar algo em torno de R$400 mil com patrocinadores que ali exploraram naquele momento a cervejaria. Naquele momento a gente foi muito criticado, porque quando o patrocinador ele disse qual a cartela dos produtos e preço, houve um grande questionamento por parte dos ambulantes ali naquele momento. Você se lembra dessa polêmica no ano passado. Mas a gente precisava viver aquilo, Barbosinha. Por que a gente precisava ver aquilo? Para que as grandes marcas de cervejaria pudessem olhar para Itabuna e entender que existia um mercado comercial em que elas poderiam se beneficiar. Então naquele momento eu apanhei muito, você se recorda disso. Mas eu sabia onde é que a gente queria chegar. A gente queria chegar nesse momento que está aqui hoje. Então imagine que se no ano passado a gente conseguiu arrecadar com a exploração do camarote, com a exploração dos bares do camarote oficial, com a cervejaria, com as barracas e food trucks que ali também acreditaram e investiram, a gente arrecadou algo em torno de 400 mil. E hoje a gente vem para um ano seguinte em que diversas empresas entenderam a grandeza do Itapedro, entenderam que é importante investir e acreditar numa festa quando ela é bem estruturada, organizada, planejada e divulgada com antecedência. Então a cidade se preparou para isso. Você observa que existem avanços em vários aspectos da Prefeitura Municipal de Itabuna hoje, seja na saúde, na educação, no transporte e na cultura também não é diferente. Planejar, a gente conseguiu colocar Itabuna hoje num patamar de destaque. Então, a partir daí, em contato com o Ministério Público, em contato com o Tribunal de Contas, a gente consolidou esse processo, pegou todos esses direitos que foram concedidos no ano passado, seja o uso do solo do camarote, a cervejaria, unificou, pensando justamente em dar um pulo maior. Você sabe que existem especulações por aí, mas que os cachês de Gustavo Lima ultrapassam R$1 milhão. Luiz Eduardo, se eu não estou enganado, que é o outro dia que ele toca aqui, eu acho que estão pagando lá, se eu não estou enganado, R$1.100.000. Mas essa tratativa a gente teve e pensou, e aí a gente lançou no mercado esse edital. De prontidão as empresas começaram a se organizar, privado, eles se organizando, e aí chegou um momento que a gente recebeu, no dia da sessão, né, do processo licitatório, a proposta. Quando a gente abriu o envelope, verificou.
Dia 29 de junho, tinha uma data reservada para Itabuna, Gustavo Lima. Só foi essa foi a única empresa que apresentou, né, a proposta. E de prontidão, a gente homologou o processo, verificou toda a parte legal da documentação da empresa e deu seguimento. E nesse dar seguimento, a gente ficou naquela expectativa realmente de concretizar. E aí, graças a Deus, você pode observar hoje. A gente fez questão de publicar nas redes sociais a confirmação do artista, sendo zero custo para o município em relação ao seu cachê, Barbosinha. Agora, só para me entender, né? Você abriu um processo licitatório para a contratação do artista. Na verdade, foi para captação de grupos de empresa que nos fornecessem a melhor proposta. Qual seria a maior proposta? O artista de maior relevância a nível nacional. Então, a gente colocou no edital que a gente não estava buscando ali o ingresso do recurso. Porque o privado com o privado, ele vai ter a tratativa com o artista, de repente existem outros desdobramentos, né? De repente uma dessas empresas já tem relação com o escritório do artista e lá ele se resolve financeiramente. Entendi. Então o que a gente estava buscando naquele momento era justamente o quê? Um Henrique Juliano, um Jorge Mateus, um Ivete Sangalo, uma Anitta, artistas que realmente poderiam ter trazer pra gente não apenas a sua apresentação musical, mas o foco e o olhar do Brasil, porque eles agregam muito. Então a gente lançou e graças a Deus a gente teve êxito. Então não foi o recurso, não está entrando dinheiro para os cofres da prefeitura nem da FIC. O dinheiro vai direto para o artista. Na verdade, o que a gente está recebendo é um artista de nível nacional. Já pago. Já pago. Então imagine que Itabuna pela primeira vez dá esse passo, né, frente a muitos outros municípios que já têm mais tradição do que nós, que eu costumo dizer que o Itapedro ainda é um bebê, está começando a andar 3 agora, anos, né? 3 aninhos. Então, pra gente é muito importante esse processo e esse avanço, porque mostra realmente a seriedade da gestão, mostra que o olhar de empresários, não apenas aqui de Itabuna, mas que a gente tem empresas hoje que patrocinam a Águia Branca, a Rota, Lançu, tá aí. Temos empresas da nossa cidade aqui, Alcif mais, temos Posto Oasis que tá aí também, temos o Atacarejo que também entrou nesse pool de empresas, né? Então a gente está falando de algo realmente que eles entendem que é importante ter a sua marca atrelada a um grande nome que é o de Gustavo Lima. Realmente é um grande avanço, né? E a tendência aí é o mercado ir se acostumando com essa ideia, né? E aumentar essa cota lá na frente, né? Uma cervejaria dessa que patrocina hoje, ela vende quanto de cerveja? Olha, Barbosinha, é um ponto muito importante ano passado. Conforme relatórios, por que eu disse que a gente precisava passar por aquele momento? Porque esses dados a gente não tinha. Não existia um histórico no município em que em carnavais, em festas aqui em Itabuna, a gente tivesse essa informação. Então, por exemplo, a cervejaria arrematou no ano passado algo em torno de 113 mil, 123 mil, o direito de ter exclusividade e exploração, de ter tanto sua marca veiculada, quanto também montar um centro de distribuição no circuito, que aquilo traz benefício também para o ambulante. Porque imagine que pela grandeza da festa, durante a madrugada, o produto acaba no isopor, o produto acaba ali na sua caixa térmica, e ele tem a possibilidade de repor esse produto dentro do centro de distribuição. Mas no ano passado a gente fez em um formato em que a gente precisava dar a exclusividade para essa empresa, para que ela pudesse gerar dados e informações. Então, a gente, através dos relatórios que ela nos informou, foi algo em torno de R$1 milhão de produtos. Então esses dados, se você colocar o fator econômico do preço de compra do produto na mão do ambulante, quanto ele revende, você tranquilamente aí vai chegar em um número aí de algo em torno aí de 10 milhões, que foi o que a Secretaria de Indústria e Comércio nos trouxe, envolvendo tanto a parte de produtos, de alimentos, estacionamento e de todo o entorno que girou. Então a gente tem os dados, na época nosso secretário era Zé Raimundo, ele passou essa informação para a gente e a gente acabou consolidando e traz nas apresentações. O CDL, ano após ano, ele vem dando os indicadores do crescimento econômico durante esse período. E você vê que é todo um conjunto de ação. A decoração da festividade junina através das bandeirolas na Avenida do Cinquentenário, que inclusive é a maior avenida decorada da Bahia. Não existe uma avenida maior decorada. Esse ano foi bom porque foi com antecedência, né? A gente porque se planejou para isso. Foi porque em cima da hora. Nos outros anos a gente teve um problema do processo licitatório. E esse ano eu achei que teríamos também por conta da nova mudança, né? Da nova lei de licitações. Mas graças a Deus a gente conseguiu se planejar, executar. E aí a gente já entregou aí na primeira semana de junho a cidade toda decorada com o tema de Cocó, né? Nosso mestre, nosso ídolo, a gente escolheu aqui homenageá-lo, não poderia ser diferente. A banda Lordão, que teve esse grande líder,
e que com certeza está nos corações de cada itabunense, de cada baiano e de cada brasileiro. É isso aí. Ô Aldo, qual o investimento total do evento, né? Que o ano passado, se não me engano, chegou a 7 milhões, né? Consolidando todas as despesas, a gente fez uma prestação, se eu não me recordo, foi algo em torno de 6. Isso eu falo as despesas diretamente realizadas pela Fundação, porque você sabe que para poder fazer um evento como esse, imagine, Itabuna tem algo em torno de, vamos aqui arredondar, 200 mil habitantes. Imagine que uma noite desse evento, no ano passado, a gente teve 120 mil pessoas, né, conforme a estimativa da Polícia Militar. Então, para você receber, para você realizar um evento desse volume, com tantas pessoas trabalhando, com tantas pessoas sendo beneficiadas, com um número de artistas elevados, existe sim um investimento alto, mas que traz esse retorno financeiro. Então eu acredito que nesse ano fica algo em torno de 8 milhões. Isso envolvendo desde o aspecto das estruturas, das atrações de fora, das atrações da nossa cidade, atrações da região, a parte de segurança, a parte da equipe que trabalha também, né? Toda a parte de palco, som, iluminação, banheiros químicos, a parte de decoração eu já trago também para esse processo, envolvendo a bandeirola, né, da cinquentenária, envolvendo a decoração da Vila Junina. Vai entrar ainda ali toda a ornamentação ainda ali. Princesa Isabel, na Princesa Isabel vai receber, a gente já estava instalando ali os eucaliptos para poder dar sustentação. Então vai existir ali um corredor ali, um túnel bacana ali de bandeirolas, assim como foi no ano passado. O prefeito nos solicitou a possibilidade de ampliar para que as barracas não ficassem na avenida, né, ali em frente à prefeitura do outro lado, e sim puxar todas aquela linha de barraca para o passeio ali desde o atacarejo até o trade. Então a gente está montando isso, vai existir a construção ali de algumas passarelas que depois vão ser retiradas da ciclovia, justamente com a ideia de ampliar, porque a festa é no 3º ano, a festa do ano passado já foi muito boa, questão de organização, questão de segurança, então o boca a boca de quem veio, com certeza essa pessoa retorna. E aí os turistas vão poder aqui vir novamente a Itabuna, viver um novo momento aqui, essa edição que está incrível, seja desde a parte das apresentações, mas também em todo o planejamento que a gente vem executando, Barbosinha. Ontem eu conversava aqui com o Gustavo Magalhães, direto de Vitória da Conquista, né, que ele nos traz as informações de lá, e ele disse que vem só por causa do show de Gustavo Lima, vai sair de Conquista e vem para cá assistir o show. Então realmente o Gustavo Lima atrai uma multidão, viu? Vem muita gente de várias cidades aí, com certeza, né? E o importante é isso, você vê, já não está tendo mais disponibilidade na rede hoteleira. Itabuna está vivendo um momento em que talvez nunca tenha vivido no seu passado. As pessoas estão indo para as redes sociais, colocar as casas, apartamentos, para poder alugarem. Esse movimento está acontecendo. Vira e mexe a gente vê as marcações no Instagram da FIC, no Instagram do Itapedro, da Prefeitura, as pessoas dizendo, olha, tá aqui, estou querendo colocar aqui durante os 4 dias de festa. E o que acontece com isso? O fator econômico. Então, por mais que exista um elevado investimento por parte da Prefeitura, porque para poder se fazer uma festa desse volume não é simples, mas eu te garanto o seguinte, que muitos outros municípios realizam investimentos muito mais volumosos e não tem o retorno que Itabuna tem. Seja de público, seja de mídia, seja de realmente uma economia superaquecer durante esse período. Então imagine que o comércio forte é uma geração de emprego. Quem é as pessoas que vão ser empregadas? A de Itabuna. Então imagine que quando um turista desse vem de Vitória da Conquista para cá, ele vai se hospedar. Ele vai almoçar, jantar, tomar café aqui na cidade. Vai beber, ele vai no comércio, de repente ele vê lá um calçado, uma roupa, ele quer comprar ali, porque de repente ele planejou passar só um dia, a coisa foi tão boa que ele quer passar os outros 4 dias do evento, os 3 dias do evento. Então tudo isso se beneficia a cidade. Então é muito importante destacar que o Itapedro é um grande propulsor econômico hoje de Itabuna. E eu acredito que essa consolidação ela já veio desde o ano passado, mas eu acredito que essa materialização ela seja realizada nessa 3ª edição, pela grandeza do evento, pela amplitude de que as informações e as notícias estão chegando. No Instagram da gente, tem pessoas dizendo que estão vindo de outros estados. Então isso significa dizer que a gente conseguiu vender bem a nossa cidade, fazer uma grade realmente que se tornasse atrativa, e isso só se dá pelo fato de Itabuna ter um grande celeiro de artistas na nossa cidade. Eu desconheço uma cidade, Barbosinha, aqui na região, que tenha tanto bons artistas que sejam da casa. E a gente não costuma chamar de prata da casa. A gente chama de ouro da casa, com o intuito realmente de valorizar aqueles artistas da nossa cidade, porque sem eles a gente não conseguiria fazer uma grade tão forte e atrativa. Imagine que são 13 bandas por dia se apresentando. E algo em torno de 70% de toda a grade são bandas aqui de Itabuna. Desde o ano passado isso vem acontecendo.
E aí a gente fica naquela discussão, não oportuniza. Como que não oportuniza? Imagine que hoje a gente vai estar realizando um sorteio na Vila Junina e eu convido toda a cidade, você que é artista, que realizou seu credenciamento, a gente vai estar sorteando hoje, Barbosinha, é um feito inédito, as vagas para que essas atrações que vão ser contratadas através do credenciamento, a gente abriu um credenciamento em que a gente conseguiu valorizar ainda mais o cachê desses artistas, porque foi um compromisso que o prefeito assumiu em reunião com o setorial, principalmente da música, que nos cobrou um investimento maior em relação a isso, uma valorização. E aí eu me comprometi naquele momento em que estaríamos buscando os mecanismos legais, porque gestão pública você não pode pagar o que você quer. Você paga aquilo dentro das conformidades legais. Então a gente realizou uma ampla pesquisa de mercado através do painel de preços públicos, o PNCP, que é a nova lei de licitação, ela exige isso. E a gente partiu para esse momento. Então, dessa forma, a gente conseguiu ter aí atrações que ganhavam ali no máximo R$ 4.700. A gente conseguiu subir para um patamar de até R$ 10.700. Então, bandas acima de 6 integrantes, Barbosinha, elas vão ganhar aproximadamente R$ 10.700. Então todo mundo ficou satisfeito. As outras também, apresentações individuais, apresentações em duplas, trios e bandas de 3 a 6 integrantes. Também a gente conseguiu valorizar ainda mais. Lembrando que o Itapedro, a gente não abre espaço apenas para um setorial da música. Existe o setorial do teatro, que é envolvido, existe o setorial da dança também, que sempre esteve presente em todas as nossas edições, seja na Lavagem do Beco, seja no Itapedro, seja nas festividades de celebração do Natal de Luzes e Sonhos. Então a gente hoje conseguiu consolidar, Barbosinha, um calendário em que a cidade já espera, o comércio se prepara, as pessoas ficam ali com anseio de realmente qual é a atração que vai ter, qual é o lazer que vai proporcionar. Imagine, então, muita coisa acontecendo apenas em 2 anos e meio. Por que 2 anos e meio? Porque praticamente 1 ano e meio houve pandemia. Então a gente só conseguiu realizar, porque a gente esquece, mas a pandemia ela foi algo realmente nocivo, principalmente a questão cultural, que foi a primeira a parar. Então, naquele momento lá, Itabuna foi uma das poucas cidades que teve a oportunidade de ter um investimento realizado através de uma lei de auxílio. Nós implementamos a Lei Mestre Sabará e contemplamos aqui com R$900 mais de 300 agentes culturais que se cadastraram e foram lá. Então imagine que outras cidades aqui na região não realizou esse investimento. Então Augusto, com muita sensibilidade, deu essa autorização para que a gente pudesse fazer um projeto que pudesse contemplar naquele momento. Itabuna foi a primeira cidade do interior da Bahia a realizar um evento teste. A gente realizou um evento teste para que a gente conseguisse ali dar a segurança, mostrar que a vacina era algo importante, e com essa vacina a gente pôde ter o quê? A ampliação e a retomada gradativa. Eu não fiquei de braços cruzados, Barbosinha, esperando as decisões, de repente, do governo federal ou do governo do estado. Itabuna ela foi pioneira nesse processo. Salvador foi a primeira da Bahia a realizar, e Itabuna a primeira cidade do interior a realizar um evento teste. Naquele momento eu coloquei meu pescoço na guilhotina, porque se desse errado, quem é que ia ser responsabilizado com isso? Mas você está na gestão pública, você precisa correr alguns riscos, você precisa ser ousado, ter coragem e trabalhar. E é isso que a gente tem feito aí com muito orgulho aí, e com certeza hoje eu convido todo mundo para poder estar lá às 17 horas. Fui entrando aqui, Rafa chegou para mim e falou: rapaz, eu queria te parabenizar, porque eu nunca vi essa iniciativa. Porque imagine quantos artistas da cidade não gostariam de dividir aquele palco com o Gustavo Lima. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Isso não pode gerar mais polêmica, não? Essa questão de ser um sorteio para decidir as bandas que vão ser contratadas? Barbosinha, você tem noção de quantos pedidos eu venho todos os dias? Aldo, me coloca no palco principal, me coloca no palco principal. O sorteio é para ir para o palco principal? Justamente. Tá. Então, o que acontece? Só para você ter uma ideia. A gente fez uma estimativa que 30 bandas iriam se apresentar nos 4 dias do evento. Hoje essa estimativa ela já ultrapassa muito mais, porque em cada noite vão ser 13 bandas se apresentando. E aí a gente ainda vem com um domingo em que a gente contempla a parte teatral, artistas musicais aqui da nossa cidade e de dança, apresentações de quadrilha junina com remuneração. Isso está acontecendo, né? Então a gente vem fazendo um trabalho de plena transparência e respeitando também um outro princípio, né, constitucional, que é justamente a impessoalidade. Por que eu iria querer uma banda e se eu tenho apenas 6 ou 8 vagas, por que eu vou escolher aquelas que de repente eu tenho uma maior aproximação ou de repente eu gosto mais do estilo musical? Então, isso mostra o quê?
uma gestão totalmente diferente de tudo aquilo que se passou na fundação e na prefeitura, mostra a seriedade e o compromisso em que a gente tem cada vez mais de respeitar aquilo que é legal. E oportunizar através de um sorteio, Barbosinha, de repente, aquele artista que muitas vezes não tem uma relação mais próxima conosco, ele vai ter o mesmo direito. Então ali a gente não está olhando se é Augusto ou não é Augusto. A gente está olhando para o artista da terra e fazendo política da forma que ela tem que ser. Política de governo, não política de gestão ou politicagem. Então nesse momento a gente oportuniza aos artistas de forma igualitária a possibilidade de estar nesse palco. Então é dessa forma que a gente acredita que o trabalho sério deve ser feito, Barbosinha. Ok. Eu vou fazer um parênteses aqui dentro do Itapedro, depois a gente vai voltar para o Itapedro. É que durante o ano todo, desde o outro Itapedro, a gente vem recebendo assim, algumas críticas, comentários, né? Olha, pergunta aí para o presidente da FIC por que ele não valoriza os artistas locais na cultura do teatro, da dança, da música, o ano inteiro, né? Só pensa no Itapedro. Essa é uma crítica, né? Outra com relação ao teatro, Candinha Dória. Isso é usado mais para eventos e convenções, essas coisas. Não está tendo apresentações teatrais e tal. Então eu queria aproveitar a oportunidade de você estar aqui para você esclarecer isso, né? E também sobre a reforma da sede da FIC. Vamos lá, 3 pontos importantes. Eu gosto muito do diálogo, Barbosinha. Eu acho que é assim que você constrói, você tem a possibilidade ou de corrigir algum tipo de falha, ou então de mostrar realmente a realidade. E a realidade muitas vezes não é essa da crítica. O que acontece, infelizmente, é o desconhecer. O fato das pessoas não conhecerem o que está acontecendo, né? E aí elas criticam pela falta do conhecimento. Então como é que a gente não valoriza se esse credenciamento, ele oportuniza não apenas a contratação durante o Itapedro, mas para todo o nosso calendário anual? Eu fiz um credenciamento no ano passado com valores que a gente já entendia serem importantes, mas esse ano a gente conseguiu aumentar ainda mais. Então, quer dizer, isso significa um trabalho de escuta. A gente tem recebido e tido reuniões com diversos setoriais da cultura da nossa cidade e esse diálogo ele é permanente. E por ser permanente, a gente entende e busca ali essas queixas. Muitas delas chegam para mim e quando a gente senta e a gente faz a reflexão, que foi o caso, eles colocaram na mesa, Aldo, não existe uma possibilidade de melhorar esses valores. Eu me comprometi naquele momento dizendo o seguinte, olha, eu não consigo para este ano, que foi o ano passado, porque já está em cima. Então, isso aí poderia inviabilizar a participação de inúmeros artistas nas festividades. Mas eu vou, a partir de agora, já começar a startar um processo de planejamento para que a gente consiga buscar uma média de preço, para que a gente consiga sair desse patamar para outro patamar. E isso já é realidade. Então hoje, esse ano, estão todos muito satisfeitos. E essas apresentações elas não ocorrem apenas no Itapedro, elas ocorrem durante todo o ano. Um outro ponto que você destacou aí em relação ao Teatro Candinha Dória, foi em nossa gestão que a gente reduziu significativamente o valor das pautas que eram pagas ali. Imagine que quando eu entrei e sentei naquela cadeira, e fui buscar as informações, existia um decreto, né, publicado pela prefeitura, né, no ex-gestor, em que as pautas ali chegavam até R$5.000, Barbosinha. É verdade. E isso aí a gente pôde oportunizar e reduzir para algo em torno de R$1.800. Então imagine que R$1.800 não paga aquela conta, seja de energia, seja do consumo ali do ar-condicionado. Na verdade a gente acaba fomentando essa diferença. A gestão passada não, ela apenas queria o quê? Olha, 5.000 aqui, pague aqui a pauta 5.000. Existiam pautas de 4, de 3.500. E a maior pauta que existe hoje é R$2.200. Então a gente sai de R$1.800 para um uso de até 2 horas. Acima de 2 horas a gente só aumenta R$400. Então como é que isso não é proporcionar para que o artista, para que o empresário, para aquelas pessoas que querem ali realizar eventos de qualquer natureza? Isso é um grande incentivo. Imagine que na planilha de custo dela, ela vai estar aí com a redução algo em torno de mais de que 50%. Se a gente está pagando elas estão pagando R$1.800 e antigamente chegava a 5. Então, esse aí foi um cuidado que a gente teve. Assim que eu verifiquei como era conduzido isso, eu passei para o prefeito nos autorizou, a gente publicou um novo decreto, né, instituindo todo esse regramento desses valores. Então é um ponto muito importante. O outro que você acabou falando aí, a reforma da FIC. Eu acredito que na semana que vem o prefeito já assine a publicação do edital, vai ficar realmente fantástico. A gente vai devolver para a nossa cidade um prédio realmente para a cultura e os agentes culturais da nossa cidade. Por que isso? Porque aquele prédio, ele sempre serviu administrativamente à fundação.
Ali você não tinha espaço para os artistas se apresentarem. Era só Ali, a sede administrativa. é a sede administrativa, a sala do presidente, a sala da contabilidade, setor de finanças, RH. Ou seja, no momento em que a gente ingressou na gestão, que eu fui ter conhecimento ali, e relatórios de servidores efetivos que ali falavam, Aldo, não deixa a gente aqui não. Olha essas paredes todas mofadas. Então é fácil chegar hoje e espalhar vídeo na internet e dizer que a gente que destruiu. Essas pessoas não estão falando com a verdade. Na verdade, aquele prédio ele já estava destruído porque já fazia mal às pessoas que ali trabalhavam. Era insalubre, você conhece essa realidade. Quando chovia, aquele salão sempre alagou, sempre molhou. A umidade ali era grande. Então, fomos nós? Não, pelo contrário. A gente recebeu também, no aspecto cultural, uma cidade totalmente devastada, assim como na educação, assim como a saúde. E essa transformação e a mudança que Augusto tem proporcionado, ela tem acontecido dia após dia. Acontece que você não muda uma terra, um estado de terra arrasada, porque foi assim que nós recebemos. Augusto não precisou colocar os inúmeros fotos ou carros ali, tudo quebrado, no Jardim do Ó, para que a cidade pudesse tomar conhecimento. Augusto pensou em resolver o problema, porque fazer essa exposição não resolveria o problema. Então, naquele momento, resolveu o problema ali de uma solicitação, tanto de um servidor efetiva, que já trabalhava na fundação, quanto daquele novo time que iria ingressar para poder dar fôlego. Eu pensei e falei, não, vamos para o prédio do Teatro Candinha Doria. E lá, graças a Deus, a gente tem um ambiente totalmente favorável ao desenvolvimento do trabalho. Por isso que o trabalho está dando certo. Agora, nessa reforma, vai manter as características do lugar ali? Vai manter as características do lugar. A gente conseguiu ainda mais, é por isso que eu disse, que a gente vai estar entregando um prédio novo à nossa comunidade cultural, porque a gente vai criar ali salas para a elaboração e execução de oficinas, de atividades, seja com estúdio fotográfico, um estúdio de audiovisual, seja com reuniões para que os artistas possam ter ali. E o mais importante de tudo, os artistas da nossa cidade nos cobram um espaço não tão grande como o Candinha Doria, porque ali cabem 600 pessoas, não tão grande quanto o Centro de Cultura, porque ali são 300, metade do Candinha Doria. E aí a gente pensou, vamos realizar aqui uma sala multiuso de até 150 ou são 200 pessoas, se eu não estou enganado. Então vai existir isso para que o artista possa ali, de repente, planejar espetáculos de menor tamanho, de menor porte, né? Porque o espetáculo ele é feito com investimento. Então, quanto maior o cenário que você precisa montar, mais o custo disso. Então, hoje, Itabuna, né? É assim que o prefeito lançar o edital, logo essas obras já se iniciam, e Itabuna vai poder ter 3 espaços aqui de importantes tamanhos para diversos tipos de evento, de até 200 pessoas, até 300 que é no Centro de Cultura e até 600 pessoas no Candinha Doria. E ainda tem a sala Zélia Leste, está funcionando? Tá, a gente está na finalização de alguns detalhes, os equipamentos já estão lá prontos, né, para que a gente consiga logo estar entregando aí. Tem uma reunião inclusive hoje para poder pegar o prazo do que falta, para a gente estar podendo já entregar ela à comunidade cultural. Então, Barbosinha, imagine que ali a gente está criando esse auditório. Todas as salas que já existem ali no prédio histórico, elas vão ser inauguradas, restauradas. Elas vão sofrer por um processo de modernização e toda aquela parte do prédio vai ser entregue para a comunidade cultural. Além dessa sala multiuso que vai servir também como auditório. E a parte administrativa? A parte administrativa vai ser feita um projeto em cima desse auditório, em que toda a parte de RH, financeira, jurídica, controladoria, comunicação, projetos e planejamento, vai ser em cima desse auditório. Inclusive tem uma área ali que funcionava um bar antigamente, né? Nessa parte ali que a gente vai deixar ela plana e vai montar essa sala multiuso ali. Bacana. Então, respeitando toda a parte histórica, né? As características natural do prédio, porque isso é importante preservar esse patrimônio. Então, vai ocorrer dessa forma e aí sim a cidade vai ganhar um prédio. Porque criticar, aquilo nunca serviu. Ou eu estou enganado? Aquilo servia administrativamente. E eu não saí dali gerando custo de aluguel para um outro imóvel. A gente hoje trabalha dentro de um local de cultura também, claro. E lá dentro do teatro a gente pôde conhecer a realidade e fazer essa análise de custo e falar, não, vamos aqui, tá dando a nossa contrapartida e justamente regular essa pauta aqui para que não apenas o artista, mas como também empresas que aqui trabalham na nossa cidade, seja de formatura, seja de realização de espetáculos, elas possam ter realmente um teatro top, ponto, né, de ponta de linha, com preço justo. Mas esse preço ele é aquém do justo, ele é mais baixo ainda do que o justo. A gente não sabia dessa informação, viu, Aldo? Essas informações também precisam chegar, né? Para a imprensa sempre. Agora, o que as pessoas criticam não é nem que vocês destruíram a FIC, não é isso.
Eles falam assim que a FIC está sendo destruído, o prédio, né? Porque ficou abandonado. Como não está tendo uso, né? E parece estar sem parte do telhado, alguma coisa assim. Uma grande chuva lá. Dando muita chuva e tal. Então as pessoas temem que aquele prédio venha a desabar, né? A gente, logicamente que a afirmativa que eu faço é dentro dessa narrativa, que a gente finalizou esse projeto, só está nos últimos detalhes aí do setor jurídico da prefeitura para poder entregar um edital pronto, o prefeito publicar e logo ele com certeza já vai dar ordem de serviço porque o recurso já está em conta e ele vai fazer frente a essa obra. É uma obra aí que vai virar algo em torno aí de 1 a 700 a 2 milhões, justamente para a gente poder entregar para a nossa cidade algo realmente como o itabunense e o agente cultural de Itabuna merece. Ok. Agora, Aldo, essa semana abordamos aqui a questão de Ferrada, da casa de Jorge Amado, né? A casa onde ele supostamente nasceu, né? Sim. E dizem que essa casa está abandonada hoje em dia. Houve uma pequena reforma no passado recente, né? Aos 15 anos, eu acho que mais ou menos 12, 15 anos. Depois foi abandonada. E essa casa, se fosse restaurada, poderia atrair até a presença de turistas internacionais. Essas visitas a Ilhéus, o roteiro poderia começar onde ele nasceu, né? Sim. A FIC tem algum projeto para isso? Tem, Barbosa. A gente tem realizado aí, a gente não consegue realizar tudo de uma única vez. Imagine que Augusto, eu tenho uma convicção do que ele prometeu durante a campanha. Em diversas áreas ele já cumpriu mais de 70%, tem locais aí de áreas que ele já entregou 80% das suas promessas, o que é um índice elevado, tendo em vista muitas outras cidades, né, o que foi prometido na campanha e o que foi realizado. E, inclusive, existem situações que ele entregou e não estava prometida. Então, uma gestão, ela toma decisões porque ela não, você sabe muito bem, o recurso é limitado e ela não consegue realizar tudo de uma única vez. Então, precisa de um planejamento, precisa de ações. Existem situações que Itabuna viveu que não estavam previstas no momento que o prefeito sentou. A grande enchente, né, que a gente passou, e uma outra que também trouxe, né, danos e prejuízos. Então tudo isso muda um roteiro de um planejamento, porque precisou serem medidos ali, não serem medidos esforços para poder fazer chegar também auxílio para aquelas famílias. Augusto valorizou ainda mais o auxílio aluguel, porque o que tinha no passado era uma vergonha. Hoje Itabuna tem um auxílio aluguel relativamente comparado a de Salvador, muito maior e melhor. Quanto é hoje? Rapaz, eu acredito que gira em torno aí de aproximadamente R$500, o que no passado, aí, se eu não estou enganado, não chegava a 200. Então, como é que isso era dar a possibilidade de algum tipo de ajuda em relação a isso? Né? Então, existiu um plano de governo, que foi no período eleitoral, muitas coisas foram colocadas em prática, mas a gente teve muitas situações aqui. Um hospital de campanha, como foi montado no seu primeiro ano de gestão, quantas vidas aquele hospital não salvou? Mas aquilo ali Augusto não fez com recurso do Estado nem federal, foi com recurso próprio. Então, naquele momento, aquela tomada de decisão, muitas vezes precisou se reorganizar em diversas áreas. E aí, quando é preciso ser feita essa análise, não sofre apenas uma pasta. Todas têm que contribuir de que forma entenda que aquela é a atividade principal a ser realizada naquele momento. Então, mas existe sim, já está aí no nosso planejamento, finalizar primeiro a sede da FIC, finalizar primeiro a entrega dos LLS, para a gente daí dar um terceiro passo aí, que seria justamente restaurar, para que a gente consiga colocar Itabuna também por esse fator em uma questão turística. Mas eu não sei se você acompanhou, eu tive uma grande notícia recentemente, que na semana passada, por volta de 2h30 da manhã, a gente estava numa confraternização de uma das secretarias, e ali eu estava com meu colega e amigo do peito, Tiago Barra, secretário de Relações Institucionais e Comunicação, e aí por um acaso eu abri o WhatsApp. Quando eu vi, em um determinado grupo, um amigo tinha postado: vocês não acreditam qual é a 10ª cidade que está aí nessa lista. E a matéria que saiu no Ibaí, ela dizia o seguinte: os 10 destinos mais procurados do país para emissão de passagens via rodoviária, ônibus. E para minha surpresa, a Bahia tem 4 desses destinos, e o 10º lugar a nível do país durante o mês junino é Itabuna. Eu não sei se você acompanha essa matéria. Isso foi feito através de uma gestão de uma ferramenta de marketplace que consegue consolidar essas compras. Então, o que está proporcionando isso? É aquilo que muitos questionavam que não era interessante se fazer. Um investimento realizado no Itapedro. Então, hoje o Itapedro, ele posicionou Itabuna em uma manchete a nível nacional de forma muito positiva.
O que, infelizmente, no passado, Itabuna sempre foi manchada por matérias a nível nacional negativa. Seja no aspecto do lixão, seja no aspecto das endemias que aqui ocorriam de dengue. O itabunense está esquecido, que gestões e gestões passaram por aí, precisaram montar e abrir QGs na Cinquentenário para poder fazer esse tipo de enfrentamento. Por que isso ocorria? Pela falta de compromisso na saúde que elas apresentavam. Porque se existe hoje foco de dengue na cidade, que não é o nosso caso, Itabuna está numa linha branca, certo? Dos índices que tem, aí vai para laranja, que é o limite máximo em vermelho, assim como é a Vitória da Conquista hoje, que vive um caos, pessoas estão morrendo naquela cidade. E hoje Itabuna você quase não ouve falar de dengue, porque a Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Sanitária, ela fez o trabalho dela de prevenção. Isso tem que ser destacado, tem que ser colocado em pauta. Então, muitas pessoas ficam discutindo e gostam apenas de atirar pedra naquilo que ainda não foi realizado de transformação. Mas a transformação ela já vem ocorrendo há muito tempo, Barbosinha. Então aqui eu estou te dando um dado de que Itabuna saiu nas matérias nacionais a nível de cidades mais violentas do país e já não consta Itabuna na lista. Hoje Itabuna passa a constar dentro de um processo turístico que nunca existiu na cidade. A gente não tem aqui grandes atrativos naturais, como as cidades litorâneas, que tem ali as suas belas praias, assim como nossa vizinha Ilhéus, e nem por isso Ilhéus está nessa lista. Ilhéus está realizando festa no São João? Tá. E por que Ilhéus não está com tanto atrativo natural? Mostra a capacidade que o prefeito teve de realizar esse investimento, porque ele sabia onde ele queria chegar. E hoje o resultado está aí. Uma grande festa em que oportuniza 70% dos artistas da nossa cidade e da região. E está aí a superlotação nas pousadas e hotéis, e as pessoas estão hoje vivendo um processo de alugar suas casas. Então, vai falar o quê de um projeto como esse que se consolida nessa sua terceira edição? Não há o que falar. Ô Aldo, e quanto ao uso do teatro, me parece que foi suspenso recentemente por um problema lá. O que foi que houve? Na verdade, graças a Deus, já retomou, né, a sua normalidade. Aquele teatro ele tem um sistema de ar-condicionado, né, que não é simples. É algo que é através da questão... Ele é um ar refrigerado. É, né? Um ar refrigerado, né? Então tem todo um sistema de água que é refrigerada e que passa por todas as tubulações para poder garantir a temperatura. Então, quebrou uma peça que nem o próprio assistente da marca, né, o autorizado, tinha essa peça no Brasil. Então, infelizmente, a gente levou até o limite que dava, sem poder, né, causar um prejuízo maior. Mas a gente foi tendo essa tratativa e, graças a Deus, a gente conseguiu realizar o processo licitatório, encontramos o fornecedor que importou a peça e já está entregue novamente, Barbosinha, o Teatro Municipal Candiadória para a nossa comunidade e para todos aqueles que precisem também realizar ali os seus eventos. Ok. Quais são as atrações, então, fora Gustavo Lima, que nós teremos no Itapetro, né? Voltando à festa que está aí pertinho já para acontecer. Isso. Barbosinha, eu tenho certeza que eu vou esquecer, porque são tantas, então, mas eu vou tentar aqui. Primeiro, vim aqui de uma análise das que são de fora, né? A gente vai ter Calcinha Preta na quinta-feira, Solange Almeida, Thiago Aquino, Heitor Costa, tudo isso na quinta. Na sexta nós temos Léo Santana, Targino Gondim, temos Hugo e Guilherme, uma dupla sertaneja que está em uma grande ascensão aí, né? Febre, fenômeno aí do momento. No sábado nós teremos Gustavo Lima, Pablo, Joelma, Batista Lima e Dorival Dantas. Tudo isso atrelado com o que a gente tem de melhor na nossa cidade e na nossa região. Cacau com Leite, Lordão, Caio Oliveira, Cinho Ferrari, Cacau com Leite já falei, Trio da Ruana, que é daqui de Bicaraí, mas que grande parte, né, dos componentes são daqui de Itabuna. Moram aqui, inclusive. Moram aqui. Então, assim, a gente tem aí inúmeras atrações daqui da região. Norberto Curvelo, Cris Lima ali, que é de Eunápolis, também é da região. Fora tudo isso, as atrações que vão estar sendo publicadas hoje, né, que a gente vai trazer essa turma. De repente aí tem um artista que nunca teve a oportunidade de tocar lá, naquele palco. De repente tem outras atrações que vão ser sorteadas e que tiverem mais sorte, que já se apresentaram, mas podem também vir a se apresentar novamente. É muito importante destacar que no ano passado nós realizamos 6 edições do Itapetro nos Bairros e a gente começou esse ano com o pé direito, né, no final de semana, que foi no bairro Santo Antônio, Ferradas no sábado e no domingo no bairro da Mangabinha.
Todos os 3 bairros totalmente lotados. A gente pensa de uma forma em que o próprio ambulante e também os bares da redondeza possam ser beneficiados, então é mais economia sendo gerada. É um investimento que a prefeitura faz, que sabe que é importante, oportuniza também os artistas da nossa cidade estarem se apresentando. Só para você ter ideia, no final de semana do passado, 8 artistas daqui da cidade se apresentaram, Barbosinha. Então esse recurso fica aqui entre Santo Antônio, Ferradas e Mangabinha. Nessas três Ferradas praças. Foi o ponto mais alto desses eventos aí. Rapaz, cada um tem a sua particularidade. Mas assim, o que me chamou muita atenção foi ver a família itabunense ali, no bairro da Mangabinha, num fim de tarde, totalmente lotada, ali presenciando grandes shows dos artistas daqui da cidade e também de Canindé, que fez um grande show lá. Hoje a gente tem, pela primeira vez, o Itapeiro nos Bairros sendo realizado lá no condomínio Jubiabá Gabriela. A gente vai estar levando para lá o cantor Boizinho, que também há muito tempo morou aqui em Itabuna, né? Mais outros artistas também. E amanhã a gente tem no bairro Maria Pinheiro. Então o Itapeiro dos Bairros desse final de semana começa hoje, quinta-feira, no condomínio Jubiabá Gabriela, e amanhã no Maria Pinheiro. Que bom, rapaz. Levar esse pessoal da periferia, né? Um evento também, porque quase não acontece nada nesses locais, né? Isso, justamente a ideia é levar o lazer, levar a cultura, oportunizar os artistas a se apresentarem, terem sua renda, e também fazer com esse giro do Itapeiro nos Bairros algo que realmente fomente a economia da nossa cidade. Então é uma renda extra. Essas pessoas que vão estar ali trabalhando vão ter essa oportunidade e com certeza aquele dinheiro fica ali no comércio. Então imagine que o Itapedro, ele é um conjunto de festividades que não ocorre apenas no dia 27 de junho ao dia 30. Elas estão ocorrendo desde o dia 7 de junho e elas vão durar até o dia 5 de julho. Praticamente um mês de festa. Justamente. Ok, Aldo, eu acho que foi bastante esclarecedora a sua entrevista, né? Eu espero que o telespectador tenha gostado. Porque a informação é muito importante, até para não deixar dúvida, para as pessoas não ficarem criticando no vazio, né, sem saber realmente a verdadeira informação. Então tá aí, a gente agradece muito a sua vinda aqui ao programa, desejo sucesso no evento, né? Mais uma vez seja sucesso como foi o ano passado. Amém. Que tenha muita gente, muita tranquilidade, né? E um abraço a toda a equipe, um abraço para a Geisa, né? Geisa Bahia, essa figura, né, bacana que está aqui com você. E parabéns à turma da FIC aí. Muito obrigado, Barbosinha, mais uma vez pelo espaço, eu que agradeço, estou sempre à disposição. E é muito importante quando você tem a oportunidade de vir esclarecer, de ser questionados, tantos pontos positivos quanto aqueles que muitas vezes não são. Mas o importante é realmente as pessoas terem a noção e a consciência da informação. Então eu agradeço porque você tem um programa muito sério e com certeza vai levar essa informação aqui a muitos aqui da nossa cidade. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado a você. E agora eu vou à Conquista. Eu falava há pouco dele, Gustavo Magalhães, né, que vai vir ver o Gustavo Lima, o xará dele, e ele vai vir agora direto de Vitória da Conquista, passando as informações pra gente do evento que tá tendo lá também, né, um forró bacana que tá acontecendo lá em Conquista. E ontem teve Tagino Godinho, teve muita gente boa aí, né? Isso, Gustavo, venha de lá aí com a Maísa Magalhães. Está, Alcemar, muito bem. Mais uma águazinha pra mim. Água, quer uma aguinha? Ô, gente. Quer um licorzinho também, não? Não bebo. Graças a Deus, que bom. Pronto. Vamos lá. A gente... Deixa eu tomar. Tá, toma sua água. A gente tá aqui com o Alcemar Monteiro. Me diga uma coisa. Primeira vez em Conquista, tá tudo bem, você tá curtindo pra caramba. É uma cidade que adora forró. E você chegou aqui pra trazer o que pra gente? Olha, forró. Trazer muita alegria, consanguinidade, jacksonidade e trazer a nossa proposta de um forró urbano, matuto, autêntico e ao mesmo tempo universal. É um show que reúne todos esses valores. Muito bem. A gente está falando para Itabuna e Ilhéus também, que nós estamos na TVI, certo, lá de Itabuna. A gente está em Conquista, mas TVI também está participando aqui. Eu queria que você mandasse um abraço pessoal de Itabuna também, porque eu acho que sua música é universal. Obrigado. Você de Itabuna, de toda a região, daqui de Vitória, um abraço. Esse forró está acontecendo para você, por você, porque você é a mola principal de tudo isso, é o povo.
viva a televisão, viva a comunicação, viva o forró e viva Luiz Gonzaga. É isso aí, um abraço, obrigado, querido. Obrigado, um abraço, valeu. Alexandre Magno, me diga uma coisa, a gente está numa festa maravilhosa, a cidade, primeiro comemorando que a cidade é uma cidade mais tranquila da Bahia, né? Não tem homicídios aqui, a gente está numa cidade, graças a Deus, uma cidade super tranquila. A gente fica feliz porque isso tudo reflete numa festa como essa, porque você tem uma festa onde você coloca aqui 20, 25 mil pessoas e não tem uma ocorrência sequer de um roubo de celular, você não vê nenhum tipo de conflito na festa, as pessoas ordeiras. E Vitória da Conquista é isso, o povo de Vitória da Conquista é um povo educado, é um povo ordeiro, e quem vem nos visitar, os turistas quando chegam aqui já percebem isso, entram no clima de Vitória da Conquista, e a gente tem toda essa questão da segurança. Nós temos aí o programa Brilha Conquista, que foi uma iniciativa da nossa prefeita Sheila, trocar todas as lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas de LED, que isso também transmite segurança. Nós temos hoje a Guarda Municipal, e a gente tem 3 anos que está fazendo uma Arraial da Conquista com a Guarda Municipal. Aproveito aqui para agradecer a parceria com a Guarda Municipal, que vem fazendo um trabalho maravilhoso, reforçando as forças de segurança junto com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros, que são parceiros nossos. Um evento como esse, nós temos a aprovação do Corpo de Bombeiros com 100% de aprovação, sem ressalva. Então isso é importante, mostra o profissionalismo, né, da nossa prefeita, da nossa equipe. Aproveito aqui para agradecer todas as secretarias, todos os secretários, todos os servidores. E para fazer um evento como esse é feito a várias mãos, a gente não consegue fazer sozinho. Mas agradeço a todos que contribuem, em especial a nossa equipe da Secretaria de Cultura, que dá o sangue, que está ali, vira a noite aqui trabalhando, ficam do início até o fim, né, trabalhando forte. Então agradeço todos os meus colegas da Secretaria de Cultura e o meu secretário Xangai, que confia no nosso trabalho, me dá carta branca, ele e nossa prefeita Sheila dão carta branca, e a gente idealizou esse evento e está sendo um maior sucesso. Amanhã pronto para Nath Ferinha, e depois sábado vai ter o nosso querido Amado Batista. Veja como a gente está tudo pronto já, né? Tudo pronto. Nós estamos prontos para receber todo mundo aqui. Com certeza, a gente já sabe que esses 2 artistas, a gente terá recorde de público no Glauber Rocha. Isso aí nós vamos, inclusive a nossa montagem de estrutura, a gente já previu isso, recuamos o palco para ganhar mais espaço, né? O público hoje está se sentindo confortável. Eu tenho encontrado muitas pessoas hoje que estavam parabenizando a organização do evento, e a gente sabe que amanhã a gente vai ter uma superlotação. No sábado, o Amado Batista, tem gente falando que vai acampar aqui no Glauber Rocha para poder chegar primeiro. Caravanas chegando. Eu fiquei rindo na rede social, o pessoal falando que ia deixar o chinelo para marcar o lugar. Então assim, Amado Batista, ele tocou aqui em Vitória da Conquista e foi o maior público que ele já tocou na carreira dele, 120 mil pessoas que ele tocou lá no Parque de Exposições. E agora ele vai superlotar o Glauber Rocha, e eu tenho certeza que lá do lado de fora também vai ficar muita gente pensando nisso. A nossa prefeita Xande, vamos buscar uma alternativa para que quem ficar de fora também consiga assistir o show. Então nós estamos providenciando um telão de LED, né, já está na programação nossa, telão de LED lá fora, mas eu convido você que venha mais cedo, né, venha para poder curtir o show ao vivo aqui dentro, traga seu melhor sorriso, traga sua paz e venha curtir, e traga o agasalho também, que tá um friozinho aqui. Frio gostoso pra caramba, mas é ótimo. Se não fosse o frio, a gente não era Conquista, né? Exatamente. Um abraço, valeu, Alexandre, um abraço, parabéns, meu irmão. E quando é para chegou de festa, de para já! Bom, caros assinantes da TV News, hoje eu consegui encontrar com a prefeita, porque ontem estava assim, ó, e ontem foi um dia especial, foi um dia só a grade toda feminina. Como é que você teve essa ideia, prefeita, de prestigiar as mulheres? Pois é, nós quando fizemos o convite para a Elba, né, e deu certo a data, aí eu chamei Xangai e Alexandre e falei, nós vamos fazer uma surpresa para a Conquista, nós vamos fazer uma grade só com mulheres na nossa primeira noite. Então vai ser uma noite
noite só de mulher forrozeira. Para provar mais que a mulher pode ser o que ela quiser, né? Inclusive forrozeira. Foi no palco 1 e no palco 2. Tem 2 palcos. Essa ideia também foi ótima, né? Porque divide, quando tá um palco tocando, outro não. Mas assim, uma coisa que eu quero perguntar é que se amanhã, gente, a gente vai ter um fenômeno da música popular. Vamos ter o Ferinha aqui amanhã. E como é que está sendo pensada a estrutura de segurança para amanhã e também no sábado, não que sexta-feira não seja importante, mas sábado a gente vai ter o Amado Batista, que ele já teve um recorde de público aqui em Conquista de 120 mil pessoas no Parque de Exposição. Então assim, eu já estou sabendo mais ou menos que vai ter um esquema de segurança e também tentar colocar telões para a população fora do parque, porque o parque não vai aguentar, né? É isso. Nosso espaço aqui, o Espaço Glauber Rocha, é um espaço que o ano passado nós colocamos 20 mil pessoas. Esse ano nós recuamos o palco e aumentamos a área para mais 5 mil pessoas. Então 25 mil pessoas cabem aqui no Glauber Rocha com toda a segurança, né? Então, como a gente sabe que amanhã com o Nadson Ferinha, que é um fenômeno, né, principalmente na galera mais jovem, e no sábado com o Amado Batista, que é um fenômeno com a galera de mais idade, o pessoal da zona rural, então nós já estamos prevendo que vai ter mais público do que 25 mil pessoas. Vamos colocar telões e utilizar a Avenida Brumado também para as pessoas ficarem. Então quem não conseguir entrar, né, no Espaço Glauber Rocha, vai assistir por telões na Avenida Brumado. Foi a única forma que nós conseguimos para fazer com que as pessoas pudessem curtir o show, porque nosso espaço realmente é muito pequeno. Vocês estão sabendo por que é mulher prefeita, é mais uma coisa, um plus? Olha o que ela pensou na segurança, pensou em colocar telões lá fora, porque assim, se a gente superlotar isso aqui vai virar uma loucura, né? Não, a gente tem que o São João é uma festa da família nordestina, então aqui nós temos muitas crianças. Ontem, você viu quantas crianças de colo tinham, né? Idosos, então a gente precisa deixar um espaço confortável para que essas pessoas possam se locomover com segurança, poder consumir as comidas típicas, o quentão, então tem que ter espaço bem adequado para isso. Não adianta a gente botar muita gente e as pessoas não terem conforto, né? Então pensando nisso é que nós vamos colocar também a Avenida Brumado como esse espaço extra, né, para que as pessoas possam curtir também essa festa. A festa ontem foi maravilhosa, a nossa primeira noite, hoje também está bombando, segunda noite. Tenho certeza que amanhã com o Nadson e toda a turma que vai tocar amanhã, sexta-feira, no sábado, então vai ser muita festa. E lembrando que no dia 23 e 24 nós teremos as festas nos nossos povoados, né, nas sedes dos distritos. Então tem 11 distritos com festas, né, com bandas que a prefeitura está levando para que também as pessoas da zona rural que não vieram ao Glauber Rocha possam curtir também na sua localidade. E a prefeita garantiu também o friozinho, viu? Que esse ano Conquista tá frio que tá danado. Obrigada, gente. Obrigada, prefeita. Obrigada, podem curtir bastante aí. A festa tá linda, viu? Olá, um abraço. Estamos aqui na TVI News, iniciando mais um quadro Gente de Vitória. Como é bom estar aqui com vocês. Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial. Não que os outros, né, também não sejam, todos são especiais. Mas essa nossa convidada, ela vai falar aqui de assuntos muito interessantes, né, que vai ser muito bom para quem vai estar assistindo aqui, para quem vai estar conosco. E vamos interagir, né, com a história de uma mulher, uma professora, né? Ela é uma professora de matemática. Nós vamos conhecer como escolher, né, essa área, essa disciplina, né, que todos correm de professores de matemática, mas ela é uma querida e sabe lidar, né, com as demandas dos jovens, dos adolescentes. E vamos aqui, né, nós vamos aprender. Quem já fugiu de matemática, se fosse no nosso tempo, você não ia fugir, porque eu fugi tanto, eu tinha muito medo da professora de matemática. Mas ela
Você jamais ia ter medo de ficar perto dessa professora. Ela tem as habilidades certas para lidar, né, com seus alunos. Mas ela tem muito mais do que isso, do que ser professora, né? Ser professora é muito importante, é uma profissão linda, é uma das áreas mais importantes, é a escolha, né, de ensinar, de ser professora, é dedicar amor, né? Só quem tem amor é que decide ser professor, professora. Então, hoje não é o dia do professor, mas em nome, né, dessa nossa querida hoje, nós queremos homenagear todos os professores e professoras de matemática, aqueles que os alunos fugiram tanto deles. Eu fugi tanto da minha professora de matemática e hoje quando eu encontro com ela já é outra situação, ela já está bem melhor, mais calma, mais tranquila, né? Aí eu falo, nem para ser hoje, né? Porque eu não ia ter medo de você. Mas vamos lá falar com Patrícia, com Pati, né? Carinhosamente conhecida. Ela é doutora em educação. Então, ela tem uma trajetória, né, de vida, uma dedicação na educação. E é por isso que ela está aqui hoje, neste quadro Gente de Vitória. E é muito bom estar com Pati. Vamos lá, Pati, muito bom você estar aqui, viu? É muito todo obrigada. Seu hoje, esse momento, é todo nosso. Bom dia, audiência, bom dia, Vitória querida, e parabéns por esse quadro, né, nesse programa aqui na TVI. E acho fantástico esse quadro porque ele traz histórias também extraordinárias, onde a gente aprende mais, né, com a trajetória de cada um que passa por aqui, as experiências de vida, experiências profissionais. E para mim é uma honra muito grande estar participando aqui hoje, junto com você, junto com a sua audiência, poder levar um pouquinho também da minha história, o que eu aprendi e a minha missão hoje, né, que é uma missão que eu aprendi a construir junto com meu esposo, né? Uma missão que Deus nos entregou. A partir da educação evolui muito e hoje a gente tem uma história linda aí para contar. Então, minha gratidão também por estar aqui hoje. Pois é, um abraço também para o Otaviano Neto, né? Esposo de Pati Benevides. Ele que está aqui no estúdio de olho, né? Todo feliz, né? Olhando para a Pati aqui hoje. Mas eles têm uma história muito linda também. Mas hoje a história é de Pati, mas a gente vai chegar lá, em Otaviano, como eles estão hoje, né? Como é a vida deles hoje. Mas vamos começar aqui com a história de Pati. Pati, você nasceu em Bicaraí, né? Isso, nasci em Bicaraí, sempre morei lá. Eu saí algumas vezes para estudar, mas eu nasci, me criei, hoje eu moro em Itabuna, nós moramos em Itabuna já há 2 anos, mas a minha vida inteira, minha infância, minha adolescência, me cresci lá, ainda trabalho lá, continuo trabalhando, tenho vínculo, minha família, meus pais também estão lá. É uma cidade muito querida, que eu amo muito, tenho muitos amigos, mas Itabuna também me abraçou e eu gosto muito de estar aqui hoje. Então, um abraço para Ibicaraí, né? De Bicaraí tem coisa boa em Bicaraí, muita gente boa, inteligente, muitas pessoas guerreiras, e eu gosto muito de Bicaraí. Eu quero aproveitar e mandar um abraço, né, para esse povo de Bicaraí, especialmente para Valdir Montenegro, meu amigo lá em Bicaraí. Um abraço para você, você faz parte da nossa vida. Então, Pati, Ibicaraí, né? Você nasceu lá, você estudou lá também? Estudei lá, fiz todo o ensino fundamental, eu estudei lá. E no ensino médio eu vim estudar aqui em Itabuna. Mas eu ainda não morava aqui. Eu vinha e voltava todos os dias, até hoje ainda tem transporte escolar. Eu vinha para cá, estudei na FEI, primeiro ano, depois fui para o Colégio Gama, me formei lá. E eu sempre gostei de fazer amizades, aprender com meus amigos, mas também transmitir o conhecimento, fazer uma troca, né, de conhecimentos. E eu me identificava muito com a educação. Desde o ensino médio, quando eu já estudava no ensino médio, eu comecei a dar banca. Eu dava banca para algumas crianças e eu amava, eu sempre amei crianças.
eu comecei a dar banca, ensinar o que eu aprendia. Eu sempre tive isso comigo, de o que eu aprender levar adiante. E foi uma experiência interessante, porque eu via que as crianças sempre tinham dificuldade em matemática. E eu comecei a me questionar por que essa dificuldade. Porque matemática, para mim, eu tive dificuldades em matemáticas, mas para mim foi um desafio de poder aprender. Eu buscava as mães de minhas colegas, buscava perguntar à professora, né? Eu interagia para aprender mais. E matemática foi uma matéria que me despertou também. Comecei a buscar mais conhecimento nessa área, aprender mais. E interessante que eu vivia numa época também de videogame. E eu gostava muito de videogame. Eu jogava, eu brincava, porque naquela época a gente brincava na rua, né? Não é como o mundo de hoje, que as crianças não tem os limites de estar brincando na rua. Então a gente tinha muitos amigos na rua, de escola, a gente brincava muito na casa um do outro. Então todas as brincadeiras, não existiam brincadeiras de menina e brincadeiras de menino. Todas as brincadeiras eram compartilhadas. E é uma coisa interessante a brincadeira, porque quando a gente separa a brincadeira da menina e do menino, a menina fica com as bonecas e os meninos ficam com brinquedos de montar, desmontar, e desenvolve mais raciocínio matemático. Mas naquela época não. A gente brincava de gude, de jogos, de tabuleiro, de jogar bola todo mundo junto, e aí veio o videogame, essa era de videogame. Então todo mundo misturado ali brincando. Então eu acredito que isso também ajuda a desenvolver o raciocínio matemático. Então eu comecei já, desde essa época, a gostar de matemática. E aí eu posso continuar, né, falando? Você era boa, tirava nota boa em matemática? Então, não era tão boa assim. Não era tão boa, mas eu já me destacava um pouco na sala, né, com a disciplina de matemática, porque eu gostava também de outras disciplinas. Eu gostava de português, não gostava muito da área de humanas, não me identificava muito. Também porque eu descobri isso depois. Porque a área de humanas, naquela época, o ensino era muito cobrado a decoreba. E eu não gostava de estudar para decorar, e não tinha afinidade. Para mim, eu tinha que ler, aprender, falar sobre aquilo. Então, eu me identifiquei mais com a matemática e português do que da área de humanas. E aí, com esse despertar de gostar de matemática, eu fui, na hora de escolher a área que eu ia seguir para o vestibular, eu fiquei muito na dúvida, porque eu gostava também muito de ler, e aí eu queria ir para a área do direito, mas também gostava muito da área de exatas, então eu fiquei bem dividida nessa época, né, do que escolher. E aí eu fiz vestibular para direito e fiz também para arquitetura na época. Fiz arquitetura em Salvador. Só que o que aconteceu? No vestibular de arquitetura eu passei em primeiro lugar em matemática, porque a gente podia escolher duas opções. Passei em matemática, falei, uau, eu acho que eu vou seguir esse caminho aqui, vou ver se eu gosto. Passei em matemática e fui cursar matemática e não larguei mais. Falei, acho que é isso que eu quero. Porque uma coisa interessante, Vitória, é que também eu descobri que eu gosto de estar com as pessoas. Como eu comecei a dar banca desde cedo, eu me identificava em ensinar para outras pessoas. Então era um conhecimento que não ficava só para mim. E eu encontrei isso na educação. Então quando eu comecei a estudar matemática, já na faculdade também, eu passei a ser monitora. Eu aprendia e aí o professor me escolheu, eu e mais 2 colegas, para a gente ser monitor de outras turmas. E eu fui também ensinar matemática para outros colegas. Então isso aí já foi me desenvolvendo nessa área de educação. Me formei em matemática pela UESC e logo eu comecei a dar aulas também, porque é uma das grandes vantagens de estar fazendo uma área específica, é porque o Estado logo dá a oportunidade de você ter um contrato, né, REDA ou contrato temporário para você começar a dar aulas. Eu comecei a ensinar. Gostava muito de ensinar, então eu já comecei a trabalhar desde cedo, eu dava aula e continuava fazendo o curso. E interessante, porque na mesma época eu já namorava com a Taviana, a gente começou a namorar muito cedo, me casei, tive filho, né? O meu filho mais velho, o Otto, eu ainda estava na faculdade, então já começou aí os desafios de a gente que é mulher,
e acaba abraçando vários papéis. Isso começou muito cedo na minha vida. Então eu passei a ser esposa, mãe, cuidar da profissão, né? Estudar, fazer tudo isso ao mesmo tempo. E aí você me pergunta, como é que você tem esse equilíbrio? Eu lembro muito bem uma vez que uma colega perguntou, Paty, como é que você consegue dar conta de tudo? Aí eu falei, é importante a gente abraçar aquilo que a gente gosta. Então não negligenciar. Eu cuidava de meu filho, ele morava comigo. Eu fiquei um tempo separada de Otaviano, uns 4 anos, e eu cuidava de Otto. Então eu tinha tempo para ficar com ele, tinha tempo para estudar, tinha tempo para trabalhar. E graças a Deus, quando a gente consegue ter apoio também em relação a isso. É isso que eu ia te perguntar. Você vai falando aí, eu vou dizendo, eu também fico aqui. Meu Deus, como foi tudo isso, né? Mas você fala que você teve uma rede de apoio, isso, né? Uma rede de apoio que dá aquela... Principalmente aquela leveza, a família, é verdade. E você vê que nós somos seres relacionais, a gente precisa desenvolver essa rede de apoio. Não é reclamar de que a gente não tem, a gente pode construir isso. Então, ter boa relação com nossos pais, ter boa relação com os irmãos, ter boa relação, inclusive, com os nossos vizinhos. Eu vejo que tem amigas aí que contaram com vizinhos também. Minha irmã, hoje mora em Teixeira de Freitas. A gente sente muita saudade dela, minha mãe sente muita falta, mas ela criou essa rede de apoio lá também. Enquanto a gente não está presente, ela tem amigos verdadeiros lá, tem vizinhos que dão esse apoio para ela. Então a gente precisa também estar construindo essa rede de apoio de amigos, de familiares, principalmente a mulher, já que a gente desempenha esses vários papéis. Claro, sem negligenciar, sem abrir mão, né, do papel de ser mãe. Eu não vou entregar a responsabilidade para a escola, nem para uma amiga para fazer isso. Mas a gente precisa ter essa rede de apoio. Então, sendo assim, eu continuei estudando, trabalhando, sendo mãe, e aí depois eu volto com o Otaviano, a gente constrói isso de novo juntos, né? E aí eu termino a faculdade, já estava dando aula. Eu sempre gostei de participar de cursos, sempre busquei esse desenvolvimento intelectual, profissional, sempre estava participando de tudo. E uma das coisas, além da matemática, era uma das minhas paixões, era a tecnologia. Eu buscava sempre algo na área de tecnologia, porque eu já vislumbrava um ensino diferente, uma educação que promovesse realmente a aprendizagem. Porque eu via que existia uma dificuldade muito grande dos alunos de aprender matemática. Eu falei, mas por quê? Essa mistificação de que matemática é apenas para poucos, não é para todo mundo. Por que essa dificuldade? E eu via também um certo anseio das minhas colegas de trabalho. Eu via colegas que falavam que eu não gostava de matemática e dava aula de matemática. Porque houve uma época em que o professor dava aula, ele poderia ser formado em qualquer disciplina ou ser um pedagogo, mas ele poderia dar aula em qualquer disciplina. Hoje que existe uma lei onde, por exemplo, para o Estado, de que o professor ele precisa ser especialista naquela área. Então ele é contratado para dar aula de matemática, é contratado para dar aula de português, história, entre outras áreas, mesmo que no início ele pegue uma série de disciplinas ali, mas ele é específico daquela área. Mas eu via colegas falando sobre isso. Eu não gosto de matemática, eu vou lá porque eu preciso dar aula, porque não tem outra disciplina para dar. Talvez seja por aí, né? Pegando aí, seja por aí que há dificuldade dos alunos aprender com essas pessoas, aprenderem com essas pessoas. Exatamente. Porque se você não ama, você não vai passar aquilo ali com amor, você não ama aquela disciplina, né? Exatamente. E também não foi aquilo que estava dentro de você, né? Você não, você se... Fazer o que você gosta. Você se colocou ali, né? A matemática no seu coração. E o desejo de passar para as pessoas também aprender aquilo que você aprendeu, né? Exatamente. Aquilo que você estudou para passar para os alunos, né? E a educação tem isso. Você precisa gostar de pessoas. Importante. Principalmente a educação básica. São crianças e adolescentes. Quem se envolve na educação de crianças e adolescentes, existe uma responsabilidade, falo que são 2 coisas. 3 coisas, na verdade. Responsabilidade, a entrega, né, a dedicação, o amor por pessoas, para você ter empatia, resiliência, cuidar do outro. E, claro, a ética, porque a gente precisa estar fazendo nosso trabalho
né, com verdade, com coragem, com humildade, para entregar o melhor. Embora às vezes seja uma profissão que não é muito reconhecida, mas a gente não pode trabalhar achando que não é reconhecido. A gente precisa dar o nosso melhor. Você acha que o professor, né, falam muito isso, né? E o professor não é reconhecido. Você tem isso, Paty? Houve uma época que sim, não era tão valorizado assim, né? É uma profissão que, ao longo dos anos, nas últimas décadas, houve muitas lutas também em relação a isso, para essa profissão ser mais valorizada. Por exemplo, se em comparação o país em relação a outros países, Finlândia, Canadá, o Brasil está bem aquém do investimento que se faz em termos de profissionalização do educador. A gente vê educadores aí muito frustrados em relação ao que recebe, né, às condições de trabalho, mas já melhorou bastante. Eu acho que as lutas sindicais, as lutas do professor, também da mídia, em dar essa visibilidade, os meios de comunicação dar essa visibilidade sobre a importância do professor hoje, né, na educação, no progresso, inclusive, do país, tem melhorado bastante. Mas ainda é uma classe, né, que precisa se unir mais, que precisa se valorizar mais, criar uma rede de apoio, inclusive, de um colega com o outro, da gente debater as questões, inclusive sociais, porque a educação ela está ligada com questões sociais. Eu sou funcionária pública do Estado, sou contratada pelo Estado, sou professora efetiva, e a gente lida com alunos da rede pública que tem muitas questões, muitos problemas sociais. O número de alunos, de crianças e adolescentes que têm adoecido emocionalmente tem crescido consideravelmente. E as leis que protegem a criança e o adolescente não permitem estar divulgando muito esses índices de suicídio, de crianças com transtornos, crianças e adolescentes com transtornos emocionais. Por quê? Para não incentivar, né, a criminalidade, para não incentivar que aumente os índices de suicídio, né, essas doenças, mas que na verdade as crianças estão adoecidas por conta das famílias, e as famílias estão adoecendo por questões sociais, de abandono mesmo, de falta de condições de crescimento, falta de apoio. Então é preciso ter um olhar também para as famílias dessas crianças e adolescentes que estão precisando de nosso apoio das escolas, mas também dos municípios, das assistências sociais, da saúde, né, de toda essa comunidade para dar esse apoio e ajudar as pessoas a se curarem. Você encontra, você está falando dessas dificuldades, né? Você percebe que talvez a matemática, as pessoas já têm essa dificuldade de aprender matemática, né? Mas você tem alunos que são bons? Bastante, notas boas. Tem. Então, e é interessante que tem crescido essa área do interesse pela matemática, mas veja um dado interessante, que é por causa também da divulgação da tecnologia. Eu estava conversando esses dias com a turma de terceiro ano e eu identifiquei a quantidade de alunos que querem ir para a área de tecnologia. Eles veem uma importância na matemática. Aí eles querem aprender mais. Chegou um aluno para mim: professor, eu quero participar da UBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Eu quero aprender mais, professor, eu quero me sair bem. Tem as Olimpíadas, né? Que incentivam também, incentiva, né? Gostar, né? Então, você falando dessa questão da social, né? As dificuldades, né? Dos adolescentes, esse apoio que muitas vezes ele não tem em casa também, do incentivo. Exatamente. E acarreta, né, mais o professor, porque não tem esse apoio entre o professor e os pais, né? Isso. A família, né? A presença da família, o apoio, e eles chegam talvez até na escola já desanimados, desmotivados, já vem dali, né, com aquela sobrecarga. Aí olha o desafio do professor, né? Que já vem um aluno desmotivado,
por uma série de questões, às vezes até brigas em casa, ele não tem vontade nenhuma de estudar. A educação da Bahia tem investido muito na educação integral, então todas as escolas elas vão ser transformadas na educação integral. Então alunos de até 17 anos vão estar passando pela educação integral. Mas o que tem acontecido é que os alunos vêm desmotivados e precisam passar o dia todo na escola. E aí a matemática já não é tão motivadora se ele pega um professor que não gosta de matemática, se aquela aula não dá nenhuma motivação para ele, como é que ele vai aprender a matemática? Como é que ele vai gostar de matemática? Então vem os desafios do professor, mudar a metodologia, envolver afetivamente esses alunos para estarem na sala. E eu acho bacana porque alguns saem da sala, de outras salas e vêm para a minha sala. Professora, deixa eu assistir sua aula. Eu acho assim, um carinho muito grande, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar, porque a gente sabe que ele está saindo da aula de outro professor para vir assistir sua aula. Então, a gente tem esse feedback porque eu vejo que eles são alunos carentes emocionalmente. Então, o professor que vai para lá, para a escola, somente para dar aula, esse professor ele tem um desafio de conquistar seu aluno, para ele estar assistindo sua aula, para aprender matemática. Então, além da matemática, outro dia eu estava falando com eles, inclusive, que eu falei, matemática é para todo mundo? Aí eles falaram assim, não. Eu falei, por que não? Ah, professora, porque eu não gosto, aí vem por vários motivos, né? Porque eu não gosto, porque eu não aprendo nunca e nem vou aprender, aí vou desmistificando essas ideias que eles já construíram. Porque alguém um dia falou para ele que ele não é bom em matemática. E talvez ele não tenha aquela habilidade bem desenvolvida, mas ele pode desenvolver. Eu trabalhei ano passado algumas turmas com projeto de vida. E hoje, como eu sou também analista comportamental, né, eu tenho especialidade também na área de inteligência emocional, desenvolvimento humano, eu falo que eu ensino matemática, não é para ele aprender somente matemática, mas é matemática para a vida. Então, o que é que eu posso aprender com a matemática que eu posso usar na minha vida, no dia a dia? Então, me conecto com eles, ensinando eles a despertar aquilo que eles já têm bem desenvolvido, o que eles gostam de fazer, o que eles são, reconhecer o que eles são, trabalhar a identidade deles. E encontrar quais são aquelas habilidades que ele não tem bem desenvolvida. Por exemplo, aprender matemática é uma habilidade que você pode desenvolver. Talvez a gente não sabe aprendendo tudo, né? Mas a gente pode se desenvolver. E mesmo na adolescência, se você não aprendeu bem na infância, vai chegar uma época na adolescência, eu quero, por exemplo, seguir uma área de tecnologia, mas eu preciso da matemática. Se você quiser, se você gostar, se isso está na sua missão de realizar, por exemplo, a profissão, você pode começar hoje a aprender a desenvolver essa habilidade. É se conectar com pessoas que vão te ensinar, que vão estar junto com você para realizar seu objetivo. É você se reconhecer, o que é que você pode melhorar, o que você precisa desenvolver mais, o que é que você pode estudar mais. Utilizar recursos, inclusive, né, para te ajudar a desenvolver. Então eu vou mostrando para eles qual é o caminho que eu possa, a partir de agora, aprender melhor matemática. E vou ajudando. Hoje a internet é um mundo de possibilidades, né? Então tem lá videoaulas, tem recursos, tem jogos inclusive, tem aplicativos que podem estar ajudando também. Então eu vou orientando eles para eles também se desenvolverem naquela área e seguirem a profissão deles, que eu acho fantástico. Paty, você não é só ensinar, né? Você quer ver aquele ser humano ser também transformado, né? Exatamente. A transformação daquele ser humano, da vida dele. Porque matemática é só uma disciplina, né? É só uma disciplina. É só uma habilidade ou competência que você está desenvolvendo, mas é muito mais do que isso. É a vida, Eu acho que quem aprende matemática, aprende qualquer outra coisa. Quem é bom de matemática vai ser bom em qualquer outra coisa. Ontem eu estava conversando com meu filho mais novo, o José, e o José, os dois gostam muito. O Otto, que é o mais velho, hoje ele já é engenheiro mecatrônico lá na Fiat,
está lá em Betim, e o José também quer ser engenheiro, ele estuda bastante matemática e física. Ele falou, minha mãe, eu estava conversando com meu professor sobre isso, sobre gostar de matemática, sobre aprender matemática. E ele até perguntou, por que você quer aprender matemática? Tem coisas que eu não vou usar na minha vida. E ele pensou, ele realmente tem coisas que eu não vou usar para a minha vida. Mas a matemática, ele vai me ajudar em outras áreas, em outras coisas. Por exemplo, desenvolvimento do pensamento lógico, a tomar decisões, fazer escolhas. A matemática usa processos mentais. Por exemplo, hoje o processo do computador é um pensamento computacional, que é baseado no pensamento mental. Para a gente tomar uma decisão, existe um processo mental da gente fazer uma escolha, da gente percorrer um caminho até tomar uma decisão, e o computador faz a mesma coisa. Então, aprender matemática também é desenvolver o pensamento, né, lógico, o pensamento intuitivo, de você fazer escolhas, de tomar decisões. Então é para a vida, não é somente para aprender um conceito ou alguns conceitos para você ter aplicabilidade em alguma área da vida, mas também para desenvolver a mente, desenvolver o pensamento. Por isso que eu fui para essa área de matemática e de tecnologia. Então eu fiz o mestrado na UESC, fui para o doutorado lá na Universidade Federal de Pernambuco. Três anos e meio, porque nesse período veio pandemia, veio a doença de Otaviano, né, na família, porque aí esticou um pouquinho mais esse prazo, mas são 24 anos já de sala de aula, ministrando, orientando, fui vice-diretora, fui coordenadora, articuladora de área, passei no mesmo colégio que eu dou aula até hoje. Passei o período de implantação dos computadores, veio o programa de informática, né? Foi um programa implantado no todo o Brasil de implementar as escolas com os computadores. Então, nessa época, a gente fez a implantação dos computadores na escola. Então, foi para preparar os professores para essa nova era de tecnologia, de poder utilizar os computadores na sala de aula. Além disso, veio agora, recentemente, a implantação da educação integral. Então, foi mudando toda a metodologia, né? Tem a Base Nacional Curricular, que também mudou, toda adaptada hoje para um ser integral. Então, além de ensinar os conteúdos das disciplinas, então, há uma preocupação muito grande com o desenvolvimento do estudante, porque nós somos seres integrais que temos várias áreas da vida. Então, além de se preocupar com o cognitivo, também com as questões emocionais, físicas, a preocupação do protagonismo, de desenvolver a iniciação científica, né, de aliar a tecnologia ao mundo dele. Então, ser integral, onde aprende através de várias dimensões, considerando de onde o aluno veio, para onde o aluno vai e aquilo que ele é na sua essência. Então, foram várias implantações durante a educação que a gente precisa o professor precisa estar evoluindo em relação a isso, né? Então, hoje, eu digo que houve um tempo em que a preocupação da educação era com o ensino. Hoje é muito com a aprendizagem, como o aluno aprende. E a matemática, a área da matemática evoluiu muito em relação a isso, de se preocupar como o aluno aprende a matemática. Então,
Surgiu mais metodologias de ensino, hoje tem as metodologias ativas da educação, surgiram novos recursos como a tecnologia, jogos, a história da matemática, outras maneiras do aluno aprender. Então, o professor que não evolui, ele fica décadas atrás. Qual é o aluno que vai querer aprender com um professor que não se atualiza? Como é que eu vou proibir o meu aluno de estar usando o celular, a internet na sala de aula? Não tem mais como competir. Ou você muda a sua metodologia, atrai esse aluno para a sala de aula, para você estar com ele, e inclusive afetivamente, né, trazer ele próximo de você, ou você perde o aluno. A Bahia hoje está no 2º lugar do IDEB. 2º lugar. E o que é que a gente pode fazer mais para ter uma educação realmente transformadora, para a gente aumentar esses índices, né, de aprendizagem, principalmente em português e matemática, que são disciplinas básicas de aprendizagem. Como é que a gente faz? A gente precisa ter essa rede de apoio, a gente precisa se apoiar mais, a gente precisa debater mais sobre essa educação que não está favorecendo nossos alunos. Estamos perdendo muito para outras questões, perdendo para o mundo, inclusive, a resistência também, né, dos estudos, né? Estamos perdendo eles para as questões sociais. Então, o que é que a gente pode fazer mais? A gente precisa se apoiar em relação a isso. É que tem muitos que desistem porque encontram dificuldades também, Exatamente. As barreiras. E outra coisa, um dado interessante, Vitória, é que a partir da pandemia tem aumentado muito o número de adolescentes que passou a trabalhar. Eles vislumbraram durante a pandemia uma possibilidade de ganhar dinheiro, de ajudar a família. Eles começaram isso e aí estão deixando a escola para trabalhar. Então aumentou muito o índice de estudantes que passaram a trabalhar. Então eles estão vendo essa possibilidade de ganhar dinheiro à frente do que ir para a escola, mas é importante trazer eles, fazer essa busca ativa, trazer esse aluno para a escola, porque ele pode melhorar significativamente a renda dele e da família se ele terminar pelo menos o ensino médio. Ele tem uma formação melhor. Eles estão priorizando mais o que eles estão tendo no momento do que o conhecimento que ele vai precisar na frente. Exatamente. Porque talvez o negócio não vá por muito tempo. Isso mesmo. E ele estudando, ele pode fazer um concurso na frente depois, né? Ele tendo conhecimento, pode melhorar a vida dele, né? Os valores, né? A gente mesmo fez um projeto na escola sobre empreendedorismo. Porque já que eles estão querendo aprender para ganhar dinheiro, então a gente colocou um projeto que foi interessante, nós desenvolvemos sobre empreendedorismo, e esse ano nós estamos fazendo um trabalho em cima de educação financeira. O terceiro ano mesmo, hoje eles estão preocupados, estão aprendendo sobre investimentos. E eles querem falar sobre isso, eles têm sede de falar sobre dinheiro. Por quê? Terminando o ensino médio, logo eles querem trabalhar. Então, eles vão começar a trabalhar agora. Como é que eu encontro a maneira de multiplicar meu dinheiro? Então eu posso aprender a empreender, fazer meu próprio negócio, e com isso, o dinheiro que eu vou ganhando, eu aprender a investir. E a gente conversa sobre isso. Um tempo atrás não tinha essa possibilidade de estar falando sobre investimento com adolescentes, com alunos de escola pública, e hoje há essa necessidade, eles estão buscando isso. Então veja que a educação ela vem se atualizando e o professor ele precisa também estar atualizado para essas novas tendências, porque é a linguagem do jovem que a gente precisa falar, não é somente a nossa língua, é o que o mundo está trazendo de novidade para trazer para a educação, mostrar para os alunos que eles já têm inclusive essas informações, a internet está trazendo muito isso, a gente precisa estar atualizado e levar informações, educação atualizado para esse novo mundo, para os alunos, né, se desenvolverem e realmente aplicarem esse protagonismo, de eles se sentirem importantes e investir na carreira deles. Ter prazer de ir para a escola também, de estudar, ter o prazer. Ter prazer e dar continuidade. E dar continuidade, não seja uma coisa cansativa para eles estar na sala de aula, né? Isso. Seja prazeroso, né?
chegamos aqui, né? Mas agora vamos dar uma virada no assunto, mudando de assunto. Eu quero dizer, Paty, que diante de tudo isso que eu estou ouvindo aqui de você, você é uma mulher preparada para tudo. Você é uma mulher pronta para a vida. Eu tô vendo, tá ali rindo. Você é uma mulher preparada para a vida, entendeu? Para tudo, você é uma mulher pronta para chegar até aqui. Tudo que você se colocou a fazer, né? Parece uma mulher pequena, mas é uma mulher grande. Parece uma mulher frágil, mas é uma mulher forte. Porque ser forte não é mostrar a força de uma forma que aquelas mulheres, tem mulheres assim, que quer meter medo às pessoas, né? Sim. Mostrar essa força. A força se mostra vencendo, né? É vencer no seu dia a dia, é querendo ajudar as pessoas, é querendo dar aquilo que você tem para o outro também, é você mostrando a sua força, é você mostrar o caminho melhor para o outro também, é você mostrar a sua força, é você ser professora e você ser dedicada, é você olhar para os alunos e falar, não, eu quero que eles sejam melhores, eu quero ver uma geração melhor, é você querer ver isso, não só para os seus filhos, mas para também aqueles que você está ali, né, numa sala de aula, querendo ver aqueles jovens melhores, um futuro melhor, de um dia, antigamente, Otaviano também que está aí, a gente lembra dos nossos professores, eu era bom em português, eu era bom em matemática, porque essa professora foi boa comigo, ela me ajudava, ela era esforçada, então assim, eu creio que seus alunos vão lembrar da professora de matemática, né? Em uma geração onde tudo é tão apressado, Sim. onde ninguém tem tempo para olhar o outro, para ter um olhar, e você tem esse olhar, né? Você vai para a sala de aula, você sabe que você vai encontrar ali aqueles adolescentes, mas que você não está ali só por estar, você está ali para pertencer, né, à vida deles, né? Então é isso, fazer essa fala aqui sobre você, né? Porque é muito importante. Eu que sou mulher, que amo, né, encontrar mulheres que têm valores, né, que elas vejam esse valor, né, o valor da família, o valor que se dedica à profissão também, que sabe que a gente está aqui para ajudar o outro, né. Então eu fico apaixonada, sabe, me apaixono por essas mulheres. E aí, Paty, você já enfrentou muitos desafios para chegar até aqui. Então, assim, você é uma mulher que eu gosto muito de estar perto. Você é uma mulher que eu admiro, que eu amo, viu? Demais. Aprendi a amar você, admirar você. E agora você, né? Você passou, né? Desafios. Se a gente olha para você assim, falou, ela parece ser tão pequena, né? Mas ela ultrapassou, né? Limites, né? Você aí com essa serenidade, sempre, né? Com essa meiguice sua. E aí você passou, né? Chegou até aqui, 20 e tantos anos, né? Na sala de aula. É doutora em educação. Mas você passou por uma separação. Voltou para ser o grande amor de novo. Vivendo um grande amor. Parece que são namorados eternos, parece que não são. Não é? Tem pessoas que elas não esquecem, né? E você, parece que você nunca viveu isso, nunca viveu uma separação, né? Com Otaviano. Passou a borracha e continua vivendo o grande amor, né, de sua vida, com seu grande amor da sua vida. E você teve também virada de chave, né? Aí vem Otaviano, passa por uma situação de problema de saúde sério e você está ali, com seus filhos, criando os filhos, né, sendo a professora, sendo a esposa, sendo a mãe, sendo a amiga, sendo a filha, e tudo ali, né, em volta dessa mulher. Como é tudo isso, né, Paty? É isso, né? São os desafios realmente que a vida nos traz. Mas eu digo sempre que o mais importante de tudo, porque, Vitória, nós vamos passar por desafios, todos nós passamos. Mas eu digo sempre que a gente precisa se reconhecer. A gente precisa saber quem verdadeiramente nós somos. Quem eu sou.
quem eu sou como mãe, quem eu sou como filha, quem eu sou como esposa, quem eu sou como amiga, como eu sou verdadeiramente. E você se reconhecer, você saber quem é, quais são os seus valores, o que é que te motiva e quais os seus sonhos. Você, em qualquer lugar que você estiver, em qualquer momento e em qualquer situação, você vai lembrar de quem você é e para onde você vai. Então, não vão ser os desafios, as situações de vida que vai mudar quem eu sou. Eu vou continuar sendo a mesma pessoa, com a mesma força, com a mesma fé, com os mesmos valores, porque a vida, ela é efêmera, tudo passa, mas eu continuo. Eu continuo sendo quem eu sou, sabendo para onde eu vou. E essa fortaleza não vem de mim, mas vem de algo que é superior a mim, que eu sempre acreditei. O meu Criador e o Criador de todos nós e o Criador da vida, ele nos dá essa fortaleza, porque não é a força do braço. Você falou da força aí, né, que a gente luta, a gente enfrenta os desafios, mas não vai ser a força do meu braço que vai me ajudar a enfrentar os desafios. A minha força é muito maior, que a força de Deus. Eu, desde criança, eu tive a formação católica, mas eu digo que não foi somente uma formação religiosa, mas foi o que minha avó, a minha mãe, a minha família me ensinou a acreditar que existe uma força superior, que é quem me criou, que ele que me dá essa fortaleza e me mostrou quem eu sou. Então, eu vou amar as pessoas porque existe o amor dentro de mim. Eu vou ser fiel às pessoas porque existe a fidelidade comigo e com meu Deus. Todos os valores em que eu acredito é porque vem a partir dele. Então, essa força superior, que eu digo que é o meu Deus, é ele quem me mostrou quem eu sou, ele que me mostrou para onde é que eu vou e ele que me ajuda e me fortalece para passar por todos esses desafios. Isso eu sempre tive essa certeza, que existia um Deus superior que me guiava. Quando todo o que eu passei na minha vida, todo esse desenvolvimento profissional, todos esses papéis que eu recebi, né? Eu me casei muito nova, eu fui mãe muito nova, mas eu nunca perdi a minha essência. Eu sempre sabia o que eu estava fazendo. Então, tudo que eu fiz, que foi com dedicação e que foi com amor, é porque existia de verdade esse amor dentro de mim. Eu me sentia amada por Deus. Eu sabia que eu precisava ter essa referência dele, porque a expectativa não estava em relação à sociedade sobre mim, em relação às pessoas sobre mim, mas sobre ele. A minha expectativa estava em Deus, eu estava atendendo a ele. Então eu dei o meu melhor em cada papel, eu continuo dando e eu falo sempre isso para outras mulheres também. Se reconheçam, reconheça qual é a sua identidade. Sua identidade vem de onde? Ela está firmada, você sabe verdadeiramente quem você é, o que você espera. Porque quando eu quando eu estava no doutorado, antes de passar para o doutorado, quando eu passei pelo desafio de ter uma separação também nova com o Otaviano, o meu amor ainda existia por ele. Mas o que é que eu fiz? Eu entreguei a Deus. Falei, meu Deus, se a gente não está se entendendo nesse momento, se não está sendo bom para mim, para ele, está tendo desentendimento, a gente casou muito novo, muita coisa que a gente precisava aprender sobre nós mesmos, vai ser o Senhor que vai consertar. Será que a gente vai ter esse caminho juntos? Então, se eu não estava com ele, se a gente precisou se separar nesse momento para a gente se conhecer melhor, a gente fazer alinhamento das expectativas do casal, da família, eu não deixei de ser mãe, eu continuei a minha vida estudando, trabalhando, sendo quem eu era, preservando os meus valores, que olha que quanto isso é importante, você reconhecer os seus valores. Por quê? Porque o mundo oferece muitas coisas. E quando a gente está perdido, a primeira coisa é você se agarrar àquilo que aparece. E o mundo está oferecendo muitas coisas que você acha que vai lhe ajudar,
Pelo contrário, se você está passando por um desafio, você cada vez mais vai lá para o fundo do poço. Então vão aparecer várias coisas, mas eu tinha um foco. Eu queria me formar, eu me preocupava com a minha família, eu me preocupava em atender a expectativa, olha só, de Deus, né? O que é que eu estou fazendo, meu Deus? Isso é bom para mim, é bom para os outros? Porque não precisava ser bom apenas para mim. Precisa ser bom também para as pessoas que estão ao meu redor, que me amam, que eu amo. Tem que ser bom para os meus filhos, tem que ser bom para os meus pais, tem que ser bom para aquelas pessoas que estão convivendo comigo no trabalho, em outros lugares. Então, olha essa preocupação, isso é valor. Então, nós como mulheres principalmente, a gente vai se posicionando e o empoderamento tem a ver com isso, em você se reconhecer quem você é e quais são os seus valores, porque quando você vai enfrentar os desafios, você mostra quem você é. Então, passar por essa separação, depois a gente voltar, a gente continuar essa jornada juntos, depois vem o desafio de uma doença na família. O Otaviano, ele foi diagnosticado com câncer, uma leucemia de alta complexidade. Então, nesse momento, aí vem qual é o meu papel agora de esposa. Eu tranquei, eu abri mão de tudo. Não, agora eu preciso estar com ele, porque ele também é um valor. Ele é importante para minha família, é importante para mim. Aí vem a rede de apoio de novo, né? Deixar os filhos com a família, cuidar de cada um, dar atenção a todo mundo, mas naquele momento era eu e ele. Ele precisava de mim e eu precisava também dele. Eu precisava dele naquele momento, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, seria dedicação exclusiva. Então, na época, eu estava fazendo doutorado, conversei com os professores, eles foram super solícitos, atenderam, né? E, assim, também desejaram que desse tudo certo. Aí teve a família, toda a rede de amigos, de família. Então, eu abri mão nessa época do trabalho, de estar estudando, e fui ficar com ele, fiquei internado junto com ele, e nesse momento, mais uma vez, Deus vai nos guiando. Então, é ter esse equilíbrio, que às vezes você acha que vai passar por um desafio e você não vai conseguir, mas entrega tudo a Ele, porque você não sabe o dia de amanhã. Então, vive o presente. O que é que você tem hoje? O que é que temos para hoje? Qual é a sua única coisa que você vai se dedicar hoje? Porque o que você faz hoje é o que você vai colher amanhã. Não é o passado que define a nossa vida. O que passou, passou. Agora é o hoje. E não vai ser o amanhã que você vai se criar expectativa, porque a gente também não tem controle do amanhã. Quem tem controle do amanhã é Deus, então por isso que eu entrego tudo a Ele. E vivo hoje, é o presente. O que é que tem de mais importante hoje para mim? Então, se naquele momento era cuidar de meu esposo, é estar com ele, em todos os momentos, no sofrimento, na alegria, eu estar ali com ele naquele momento. Então, enfrentamos isso juntos, hoje estamos trabalhando juntos, vivemos essa jornada, nos entregamos integralmente a aprender mais sobre nós mesmos, transformarmos a nossa vida, nos dedicarmos a ela, a nossa família, a nossa profissão, o nosso trabalho e levar isso para as pessoas. Porque é importante ter a consciência de que a gente pode mudar e fazer o mundo melhor. A nossa responsabilidade conosco e com as outras pessoas que estão ao redor aumentou. Porque a gente viu a transformação que a gente teve na nossa vida quando a gente passou a se dedicar mais, cuidar mais um do outro, cuidar mais dos nossos filhos, cuidar mais do nosso ambiente. Quais são as pessoas que eu quero próximo de mim? Vitória é uma amiga querida, uma pessoa muito especial. A gente ficou muito tempo sem se encontrar, não foi, Vitória? Verdade. E agora a gente não quer se largar mais. Nos reencontramos, porque é um alinhamento de valores, é isso que a gente quer para a nossa vida. A gente precisa de cercar de pessoas que agreguem os valores, que nos eleve, que nos traga mais desenvolvimento. E a gente juntos podemos também ajudar outras pessoas, que não é para mim, não é para você, mas para a transformação da vida de outras pessoas, dos lugares que a gente frequenta, da nossa cidade, da nossa região. A gente tem hoje essa responsabilidade. Aí né? vocês hoje estão, depois de tudo isso,
Tudo isso. Vocês hoje juntos. Nós trabalhamos juntos Você vê hoje. como houve. Você vê como houve algo, né? Deus lutando para que vocês estivessem juntos. Exatamente. Veio a separação, vocês voltaram. Veio a doença dele para separar, mas Deus não permitiu que separasse. Exatamente. Você vê o projeto que Deus tinha preparado para vocês dois. Exatamente. Porque as forças contrárias queriam separar os dois, porque as forças negativas, né, sabia do propósito, Otaviano. De hoje você está junto para um propósito. Então, como foi tentado para não estar junto? Foi a separação, depois a doença. Mas nem isso conseguiu separar vocês dois. Nada. Pelo contrário, né? Fortaleceu ainda mais. Fortaleceu. Estão mais juntos para ajudar outras pessoas. É muito forte isso. A gente não pode deixar de trazer assuntos, Paty, ricos como esse de vocês, de você, de sua vida. Sim. Porque a palavra diz o quê? A mulher sábia edifica sua casa e a tola destrói. Então a gente vai falar de tantas coisas negativas, de tanta coisa ruim, porque não falar de coisas boas, que tem um casal trazendo coisas boas para a vida das pessoas. Por que a gente não falar sobre isso, não massificar sobre esse assunto? É preciso, sim, é preciso falar que o bem existe, né? Que o bem existe. E quando a gente também se cerca de outras pessoas que acreditam no bem, outras pessoas vão se fortalecendo. Porque o bem supera o mal. O mal nunca vai vencer o bem, né? O bem vai vencer sempre Isso o mal. Mesmo. Então, assim, e hoje vocês dois, né, juntos, em um propósito para ajudar pessoas. A gente está nesse propósito hoje. Nós entramos numa jornada de aprendizagem. Nós fizemos muitos estudos, muitos cursos sobre inteligência emocional, aprender mais sobre nós mesmos, a mudar a nossa vida, a reconhecer quem nós somos. E interessante que fazer isso juntos é ainda mais rico, porque a tendência, Vitória, da gente, nas relações, é a gente julgar o outro, é a gente querer que a outra pessoa mude. Isso acontece muito no casamento. Eu sou assim porque ele faz assim, porque ele se comporta dessa maneira. E isso acaba que vai destruindo o casamento. Essas cobranças demais, porque o outro se comporta de maneira diferente. Na verdade, ele sempre foi assim, a outra pessoa sempre foi assim. E você fica querendo mudar. Mas quando você reconhece que aquela pessoa age daquela maneira, ou desperta nela que ela pode mudar, que ela pode melhorar, quando o casal faz isso juntos, eles crescem. Então foi isso que a gente investimos muito no nosso autodesenvolvimento, no nosso autoconhecimento, e a gente viveu essa jornada, e a gente quer trazer luz para outros casais também, se reconhecerem, criar sonhos juntos, reconhecer quais os valores mais importantes para a família, e eles fortalecerem, restaurarem, porque a gente pode restaurar nosso casamento todos os dias, com pequenas ações. É olhar olho no olho, é falar com verdade, é dar aquele abraço sem pressa, dizer o quanto ama, validar, valorizar, reconhecer as forças positivas daquela outra pessoa e validar isso. Então a gente pode estar melhorando cada vez mais a nossa relação. É isso que a gente faz hoje, é nosso propósito. A gente tem um podcast, inclusive, ela e ele, a gente traz casais, convidamos casais para falar sobre a história de vida, orientamos, né, eles a melhorar ainda mais a relação, porque, como você falou, o casamento é um projeto de vida de Deus, porque tudo começa com o casal. Uma família começa com o casal, uma sociedade começa com o casal, e assim a gente se desenvolve. Então, esse é um projeto de Deus. E vocês também trabalham fazem palestra, treinamentos juntos, né? Fazemos tudo juntos hoje. Bem unidos, bem ligados. A gente faz treinamentos na área de desenvolvimento pessoal e profissional. Temos atendendo aí muitas pessoas, a gente faz palestras
e workshops, muitos cursos, tem aparecido aí na mídia, né? A gente tem divulgado bastante esses treinamentos. E empresas também, tem vários empresários, e interessante que às vezes a gente vai, o empresário contrata a gente para fazer um treinamento para a empresa. E aí, de repente, ele descobre que ele precisa também se desenvolver. Então, a gente ajuda também o empresário, ele ter uma vida sistêmica, porque não adianta somente você focar na sua profissão, no seu trabalho, se você deixa lá a sua esposa sem atenção, se você também não dá atenção para os seus filhos, se você não cuida da sua saúde, se você não cuida das suas emoções, do seu lado espiritual, da sua rede de amigos. Então, ele precisa também ter uma vida sistêmica, equilibrada, para ele passar isso também para os seus liderados, para a sua empresa, porque além dos valores pessoais, existem também os valores da empresa. E os valores da empresa precisam estar muito alinhados com os valores pessoais do líder. Então, quando ele passa isso, aí os seus liderados crescem, a empresa cresce também, e a gente leva esse conhecimento, né, para as empresas também. Então, hoje é esse nosso propósito, nosso trabalho. Então, além de educadora, eu também estou aí nessa área de desenvolvimento pessoal e profissional junto com meu esposo, né? A gente tem crescido muito também como pessoa e ajudando outras pessoas e a nossa região, né, a se desenvolver cada vez mais, que é essa nossa responsabilidade. A missão, né? É uma missão. A missão da educadora e agora a missão, né, de ajudar pessoas, né, a melhorarem. Paty, qual é o Instagram de vocês? O meu Instagram é Paty Benevides, Paty com 2 T, um Y, Paty Benevides, e eu sou Otaviano Neto. Nos segue aí nas redes sociais, a gente faz divulgação aí dos nossos treinamentos, dos eventos que têm acontecido, não só aqui em Itabuna, mas também em toda a região. A gente está fazendo aí algumas palestras, né? Inclusive, a gente faz também palestras colaborativas para ação social. A gente tem ajudado muito o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, o GAC, e outras instituições também aqui da nossa região. Então, a gente pede voluntariamente que as pessoas contribuam com lata de leite em pó, algumas vezes com alimentos, com fraldas geriátricas, para a gente criar essa rede de apoio também, porque não adianta a gente só crescer, a gente tem essa responsabilidade social de contribuir com o próximo, né? A gente precisa dar visibilidade a essas ações sociais, porque é uma responsabilidade nossa, a gente contribuir também com o outro, com as instituições, e a gente busca também criar essa rede de apoio, não só com o nosso trabalho, mas com outras pessoas, agregando conhecimento, trazendo elas, né, levando conhecimento e ajudando essas instituições. Que maravilha! Que bom! Nós estamos agora finalizando o nosso quadro, chegando ao final, e eu quero agradecer a você, Paty, viu, por você ter colaborado hoje, né, com esse momento para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Foi muito bom você trazer tudo que você viveu de uma forma tão linda, né? Transmitindo realmente aquilo que as pessoas precisam para mudanças, né? Essa bagagem que você tem é muito grande. Muito Eu que agradeço, mesmo, amiga. Agradeço, assim, do fundo do meu coração, né? Essa amizade nossa que a gente tem construído e tem se aprofundado cada vez mais. Você é uma pessoa muito querida, tem essa responsabilidade também de levar informação, de trazer luz para as pessoas através do seu programa, através dos seus eventos. Então, a minha gratidão pelo convite, poder também colaborar, né? Levar um pouquinho do que a gente sabe. E poder convidar também outras mulheres, outras pessoas a virem para as nossas palestras, para os nossos treinamentos, a gente criar essa rede também de apoio, né? Uma está se apoiando a outra, ouvir as experiências dessas mulheres, desses homens também que querem se desenvolver, ter uma relação mais próxima de sua esposa, ter uma relação melhor com as pessoas que convivem. Então, a minha gratidão também por estar participando aqui. Sempre que você convidar, vai ser um prazer vir para cá. Tá? E meus parabéns também pelo seu programa, por ser essa mulher também exemplar, essa mulher que ajuda outras mulheres, que dá visibilidade a outras mulheres também, de mostrar o que elas são e o que elas podem se tornar.
Então, parabéns também pelo seu trabalho. Que Deus continue te abençoando. Amém! Que momento gostoso, maravilhoso estivemos aqui agora no quadro Gente de Vitória, trazendo aqui Pati Benevides, e eu sei que tem muitas mulheres maravilhosas aí que precisam, né, estar aí como rede de apoio, ajudando uma a outra, porque é assim que a gente suporta, que a gente caminha e que nós vamos crescer juntas para uma sociedade melhor, né? Em nome de Jesus. Então, foi muito bom estar aqui, agradecer a Deus e até na próxima terça-feira. Estaremos aqui, se Deus quiser.